Estamos no ar com mais um episódio do Conversas em Alta Voltagem. Eu sou o Maximiliano Laviola e hoje estamos aqui com um grandíssimo amigo, Diego Albuquerque, né? E antes da gente iniciar o nosso vídeo, a gente vai começar com um momento de publicidade, né? Vocês já perceberam isso? E hoje nós vamos trazer com publicidade aí, né, que a professora Letícia está fazendo aí uma campanha de Natal. Então você que está assistindo o nosso vídeo, tem uma criança lá que gostaria de receber uns brinquedinhos, de receber uma roupa, um calçado. Então se você tiver condições de ajudar aí a professora Letícia, procura a gente para a gente encaminhar. Ainda falta só uma criança. Essa não é uma publicidade paga, né, mas né, a gente ainda está na expectativa de chegar um momento aí de receber uma publicidade paga, para que possa investir aqui na nossa escola, poder, talvez aí, não necessariamente poder fazer publicidade, fazer o investimento aqui na nossa escola na forma de dinheiro, mas se você quiser, é um pai de um aluno e quiser ajudar aqui a escola, por exemplo, fazer alguma parte elétrica, arrumar aqui um laboratório com a gente, ajudar na pintura de uma parede, tudo isso é bem-vindo. Sobrou o material da sua obra, quiser ajudar aqui a escola, ajude, né? Que vocês sabem que tudo isso no final vai se transformar, né, na qualidade de ensino, né, dos nossos futuros estudantes e dos atuais que estão aqui na escola. E né, na semana passada eu não comentei, mas tem a figurinha aí da professora Mira, que está lá na descrição, e também tem agora a figurinha do professor Diego, né? Então, se vocês quiserem aí, vão colecionando as imagens que a gente está fazendo aí com inteligência artificial. E na próxima semana teremos mais e mais episódios. E quanto à questão de like, né, não se preocupe, não é o objetivo desse trabalho. O nosso trabalho, até então, o objetivo é inspirar você, depois de conversar sobre assuntos de educação, sobre questão de trabalho, experiências que os nossos colegas estão vindo, mas por enquanto a gente ainda está nos momentos de história e vamos lá para poder, né, poder de certa forma iniciar o nosso vídeo em si, né? Então, professor Diego, vamos começar por você e conte um pouquinho da sua história, como é que começa a tua jornada, como é que é tudo isso aí? Tá bom. Bom, vamos começar minha jornada então. Deixa voltar no tempo, talvez, para um pouco antes de 2010. Eu tava ali no ensino médio. Você tinha mais ou menos quantos anos, Amir, nessa época? Tinha uns 15. 15 anos? Você entrou no ensino médio com 15 anos? Eu entrei no ensino médio com 15 anos. Certo. Com 15 anos. E foi numa escola aqui em Volta Redonda? Não, eu sou mineiro de Juiz de Fora. Certo. Então, nessa época eu tava tentando entrar no IF de Juiz de Fora. Olha só. Fazer o ensino médio lá. E ali foi o primeiro baque que eu sofri, porque eu não passei. Não, peraí, como assim, cara? Você não passou? Não passei. No nono ano, no atual nono ano, né, na época era a oitava série ainda, eu fiz para fazer o ensino médio técnico lá no IF de Juiz de Fora. Que antes ainda não era IF, era uma escola técnica vinculada à universidade da cidade. Não, mas não. Ah, tá. Então não era um Cefet. Não era um Cefet. Entendi. Lá chamava CTU, Colégio Técnico Universitário. E aí depois virou IF, logo em seguida, né, com os aumentos dos IFs. Aí eu fiz ali a prova, estudei muito, ajudava meus colegas nos estudos, estava focado pra caramba, mas não passei. Não deu jogo. Não deu match. Não deu match com o CTU, né? Não deu match. Então, mas você não estudou no CTU? Ou você vai estudar em outro lugar e depois você volta a fazer a prova? Como é que é isso aí? Então, aí eu não passei pra fazer o médio técnico. Aham. Aí eu continuei na escola onde eu tava, uma escola estadual, perto de onde eu morava. Fiz o primeiro ano do ensino médio lá. E comecei a me preparar para o PISME, fazendo um cursinho. O PISME é o programa seriado da Universidade da Cidade. Você Sim. faz 3 provas no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí ele conta como vestibular, né? Como uma forma de ingresso do vestibular. Então eu fiz ali o primeiro ano. E aí pro IF tinha como eu fazer, né? Fazer prova só pro técnico.
ali no primeiro ano, que é o modelo concomitante, que Sim. a gente também tem aqui na escola. Aí, nesse eu passei. Então eu fui fazer lá o concomitante ao ensino médio. Então você estudava de manhã na escola estadual, ou o inverso, eu não sei, né? E no outro turno você fazia o técnico. Aí eu comecei a estudar de manhã, né, na escola e de noite no técnico. Que aí Entendi. o técnico concomitante lá era à noite. Só que, estando ali no primeiro ano na escola estadual, eu fiz um cursinho preparatório para o PISM numa escola particular, consegui um descontinho lá e tal. E aí a escola, no final do primeiro ano, me convidou para começar a estudar lá. Ela me deu uma bolsa de 80% na época, eu acho. E me convidou para estudar lá o restante do ensino médio. Então, no segundo ano, eu comecei a estudar nessa escola particular e fazer o curso técnico à noite. Certo. Aí foram 2 anos assim, fazendo o médio de manhã, o técnico à noite e ainda tinha um revisional para fazer 2, 3 vezes por semana. Uma pergunta que é muito interessante, né? É que você fez curso técnico, mas você fez curso técnico de automação industrial, você fez curso técnico de corte e costura, enfermagem. Eu né? fiz de eletrotécnica. Eletrotécnica. Auxiliar de escrito. Não. Não. Eletrotécnica e... Como é que é o nome? No CTU. CTU? Atual IF de lá. De Juiz de Fora. Hoje a gente sabe já de algumas histórias, né? Mas antes de tudo isso, o Diego chegou a ser casado, né? Mas eu vou perguntar, foi nessa época que você começa a namorar? Ou... Foi. Eu comecei a namorar com 17 anos. Ah, então você estava meio que terminando o ensino médio. Final do ensino médio ali, depois início da faculdade, né? Que eu já saí de lá e entrei em engenharia elétrica na Federal de Juiz de Fora. Eu sei que ainda não entrou no assunto, mas o pessoal deve estar querendo saber, né? Nessa época você namorou um menino ou uma menina? Uma menina, nessa época uma menina. Uma menina, né? Uma menina, com 17 ali, exato. uma menina. Não, parece engraçado porque a galera que já conhece o Diego deve estar... Deve estar refletido, né? Deve tá. Hoje eu me entendo como homossexual, mas nessa época eu ainda não entendia. Exato. Né? Então realmente ali com uma menina. E aí com essa menina eu fiquei 13 anos, dos 17 aos 30. 8 namorando, mais 5 casados. A gente vai entrar nesse assunto de novo, talvez. E se não der pra entrar hoje, a gente fala de vida de casado em outro vídeo, né? Tá bom. Porque isso é uma dúvida muito, muito pertinente, como é que é a vida de casado, né? Mas aí você foi que fez o PISM, né? E o PISM deu certo? Permitiu que você entrasse na UFJF, no caso? Sim. O JF permitiu sim. Mas foi pelo PISM mesmo ou foi por outro caminho? Foi pelo PISM mesmo. Entendi. Fiz o programa seriado e entrei por ele. Nessa época eu ainda estava começando a implementar a ideia de Enem. Era, eu acho que a primeira ou segunda edição de Enem. Sim, eu lembro dessa história também. Assim, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Diego? Mas eu me lembro das primeiras edições do Enem, né? Então, lá para a Federal de Juiz de Fora, nesse ano em específico, você não podia concorrer no PISM e no vestibular pelo Enem ao mesmo tempo. Você tinha que escolher. Foi um ano meio atípico. Hoje em dia você pode fazer as duas coisas numa boa, mas nesse ano específico não dava. Aí eu tentei pelo PISM e o Enem eu tentei em outras universidades. Ah, sim. Mas a minha vontade era ficar em Juiz de Fora mesmo. Então, pelo PISM deu certo, então eu acabei ficando lá mesmo. Até nesse mesmo ano eu passei na Engenharia Mecatrônica no IF de Juiz de Fora. Eu passei em Sistema de Informação para Federal de Lavras. Passei em Engenharia Elétrica na UFJF. E passei também para soldado da Polícia Militar de Juiz de Fora. Foram esses 4 concursos que eu prestei. O Diego é quase o PM, então. Quase virei PM. Da cacetada, do cacetete, né, dos outros, né? Isso. O meu irmão é militar, né? Então foi uma influência forte pra mim. Mas quase fui. É mesmo, quase você foi. Na verdade, você chegou a pensar. Cheguei a pensar em ir e tal. Deu um problema na prova física lá, eu ia ter que entrar com recurso e tal, mas eu estava bem classificado até aquele momento. Então dava para entrar com recurso e correr atrás e tudo, porém eu entendi que não era a minha vontade de trabalhar com isso.
né? Não estava nos meus planos. Então eu falei, poxa, quero fazer a faculdade que eu sempre quis fazer. Minha família apoiou para isso. Então eu decidi fazer a faculdade. Mas qual faculdade? Aí eu fiz engenharia elétrica na Federal de Juiz de Fora. E você tinha uma referência para escolher essa área? Você escolheu engenharia elétrica assim, porque era opção, ou você teve alguma referência? Por que você escolheu essa engenharia? Olha, o primeiro fator foi ter gostado bastante do técnico. Ter feito técnica em eletrotécnica. Técnica em eletrotécnica foi uma escolha, na verdade, porque meu irmão começou a fazer eletrotécnica. E era um dos cursos, assim, bem quistos do IF, o eletrotécnica, a informática e mais alguns outros, e eu me identificava bastante. Então eu falei, eu gostei desse curso, o caminho natural é fazer engenharia elétrica. Mas eu sempre quis dar aula. Então eu também pensei em fazer licenciatura nessa época. Também pensei. Só que eu falei, poxa, eu acho que engenharia pode me abrir mais portas. Certo. Aí eu fui para engenharia por gostar de engenharia e achar que aquilo podia me abrir mais portas. Hoje eu gosto muito de atuar como professor. Então eu acho que tanto se eu escolhesse licenciatura ou continuasse na engenharia, seria o caminho que eu gostaria de trabalhar mesmo. Mas estou feliz de ter escolhido o caminho de engenharia. Não, até porque você não iria estar nessa bagunça que nós estamos hoje, né? Não ia estar em outra bagunça. Exato. Né? Em outra farofa, né? Exatamente. Mas aí então, realmente você passou para engenharia elétrica na do FJF. Isso. E o curso nessa época, galera não sabe, tinha curso de engenharia que era 3 anos e isso demorou um pouco para depois ficar estabilizado como 5. Esse curso naquela época era de 5 anos, 4 anos, 3 anos? Como é que era esse curso naquela época? Já era 5 anos. Eu fazia o diurno, que era 5 anos, e tinha o noturno, que era 6 anos. Nossa, 6 anos. 6 anos. O noturno era 6. Então, eles tinham que reduzir para caber no horário noturno, né? Então, mas o diurno era 5 anos. Aí eu fiz um dos cursos diurnos que tinha lá. Tinham 4 turnos diurnos. E lá, por exemplo, lá você estudou só essa parte de eletricidade na parte de potência? Você também se envolveu com essa parte de eletrônica e automação? Como é que era mais ou menos lá os seus estudos? Então, quando eu entrei, foi quando veio o Reúne. E aí no Reúne, a engenharia elétrica antiga que tinha lá, que era de potência, ela se tornou 5 engenharias elétricas. Então, 5? Saíram de 30 vagas mais ou menos para 150 mais ou menos. Nossa! Então, teve uma expansão bem grande aí quando eu entrei. E aí nisso viraram 5 engenharias elétricas diferentes. O curso noturno era engenharia elétrica e energia, e os 4 diurnos a gente tinha potência, telecomunicações, eletrônica e automação e robótica. Então eu fiz o de automação e robótica. Então eu não fiz o original, que era o de potência. Sim. Eu fiz um curso já 100% novo, que era o de automação e robótica. Então você vê uma base de elétrica normal para todo mundo, mas no último ano e meio do curso, você vê coisas já vinculadas específicas para aquela área. Então, um pouquinho de automação, um pouquinho de robótica. Um curso ainda que estava sendo construído, né? A minha foi a primeira turma desse curso novo, então era um curso que estava em construção, assim, estava montado. Ainda não sabia se o curso era bom, né? Você que descobriu. Eu que descobri. Você que contou para os outros, né? Se dava certo ou não, né? Se dava certo ou não. Não, isso é muito legal. E aí então você forma ali, não sei, em volta aí de 2008, 2005, não sei, quando que você... Eu entro em 2010, formo em 2015. 2010, olha só. Eu formo em 2015. Ou seja, então a gente está contando uma história ali de 10 anos atrás. Sim, de 10 anos atrás. Né, de 10 anos atrás. Não. E aí, a partir daí que você se forma, e aí você já começa, então, uma vida de engenheiro, como é que é esse negócio? É assim que você termina a faculdade? Bom, quando eu termino ali a faculdade, né, eu tento uma oportunidade, na verdade no final da faculdade, que é para fazer um mestrado profissional nos Estados Unidos. Olha só. E aí eu falei assim, essa pode ser uma oportunidade muito incrível, né? Foi o período do Ciência Sem Fronteiras e esse foi um dos poucos programas de mestrado que abriu dentro do Ciência Sem Fronteiras. Vários amigos meus participaram do Ciência Sem Fronteiras de graduação, né? E eu acabei não participando, mas esse de mestrado eu queria fazer.
Entendi. Só que o de mestrado pediu uma nota um pouquinho mais alta no inglês. E o seu inglês não era... Não era tão inglês ainda. Então eu fazia a prova do IELTS, a prova vale 9 e eu tinha que tirar 6 nessa prova. Não, mas como assim? Vale 9, vale 10? Esquisito, né? Eu também achei esquisito. Vale 9 e tem que tirar quanto? 6? 6. E eu tirei 5,5. Aí lá se foi o sonho. Ainda era inglês ainda. Ainda era bem inglês. Não era inglês, não era inglês, né? Porque o 6 é inglês. Aí não deu jogo. Né? Não dava tempo de eu fazer o exame de novo. Aí eu fiz o IELTS e fiz o GRE. É tipo um ENAD dos Estados Unidos, assim. Olha, uma prova de inglês e matemática. Esse eu passei, era uma prova ok, só para eles balizarem ali o seu nível de inglês teórico e um pouco de matemática, mas o IELTS não deu. Certo. Eram os 2 requisitos para você poder fazer o mestrado nos Estados Unidos. Eram os 2 primeiros requisitos. Ah, sabe, já tinha outros, né? Tinha outros. Você foi eu rodei na primeira etapa. Você foi mimado logo no início. Logo no início. Não, tem certas coisas que é melhor o sonho ser destruído logo de cara, né, cara? Logo de cara, exatamente. Porque esse negócio de ficar enrolando para chegar lá na metade. Porque aí nessa etapa, esses 2 eram pré-requisitos para ir. Certo. A partir daí você escolhia 3 instituições, mandava uma carta pedindo para ir para aquela universidade, né, para alguém te receber lá como orientador e tudo, então você tinha outras etapas ainda, né. Eu já tinha escolhido, porque você tinha que escolher antes de fazer as provas, mas como eu não passei na primeira fase, eu já rodei ali de início. Mas você não ia precisar ser garçom lá nos Estados Unidos, tomar conta de criança? Não. O governo pagava a faculdade e o governo te dava uma bolsa também. Pra você se sustentar. Isso, pra você se sustentar. Essas paradas assim são muito interessantes mesmo, né, galera? Que tem até um aluno nosso aqui que a princípio vai fazer um intercâmbio. Né? Essa parte assim é sempre muito interessante, né? Que na verdade não só faz a pessoa aprender mais, mas como também ter gosto, né, de estar na instituição. Mas aí então você não fez o mestrado, mas e aí? Aí você virou engenheiro, virou técnico, virou professor, o que você inventou da vida, cara? Porque assim, a gente já sabe que você já estava nessa época casando, né? Tava quase. Tava quase casando. Quase casando. Essa profissão de marido, você já estava quase entrando. Eu já estava ficando noivo aí, né, nessa etapa aí. Nessa etapa, né? Mas e questão, o que você fez da vida? Porque você não entrou aqui no IFRJ de cara, ou entrou? Não entrei de cara. Ali quando eu tava terminando a faculdade, eu fiz estágio na Nestlé, que era Nestlé em Três Rios. Agora ela não Três Rios em Minas ou aqui no Rio? Três Rios no Rio. E você vem de Juiz de Fora pro Rio ou você morava no Rio? Não, eu ia de Juiz de Fora pro Rio todo dia. Juiz de Fora, Três Rios. 50 quilômetros, né? Não é tão distante. Não, então. Tá. É porque Três Rios é mais na beirada ali com Minas, né? Então entendi. É mais pertinho, dá pra fazer. Entendi. Dava pra ir de bicicleta, né? Dava pra ir de moto. Aí eu ia de motinha envenenada até lá e voltava todo dia. Você tinha uma motinha que ficava fazendo aquilo? Tinha uma Fan 125. Eu fazia o trajeto todo dia. Eu vou te perguntar isso depois, vou aproveitar. E vou perguntar dessa história da moto, porque é isso aí a gente... Mas aí então você ia pra Nestlé e voltava todo dia, 50 quilômetros, talvez aí 40 minutos de... Sim, 40 minutos por aí. De moto? De moto. 40 minutos de ida, 40 minutos de volta todo dia. E lá você fazia o quê? Você ficava botando embalagem nas latas, fechava as latas? O que você fazia lá dentro, lá da Nestlé? Lá era uma fábrica de laticínio, então certo. Era uma fábrica onde eles processavam leite, processavam também numa época o suco também, processava lá. Então eu entrei como estagiário e aí nessa primeira etapa eu fiquei acompanhando a parte de TI. Certo. Ou seja, tinha nada a ver com o curso. Mas engenharia. Porém, era uma fábrica muito automatizada. Certo. E como eu fiz elétrica em automação, então tinha muita coisa interessante lá pra mim.
Então eu acompanhava muitos técnicos nas manutenções, né, nas atuações que eles faziam. Então eu fiquei ali uns 5 meses acompanhando a parte de TI e olhando questões de computação da fábrica toda, de servidores e tudo. E depois eles fizeram, assim que meu estágio estava acabando, eles me fizeram uma oferta de contrato. Olha só. Então eu fiquei lá mais 6 meses, né? Então foi, acho que 5 mais 7 ou 6 mais 6. Então 6 meses de estágio, mais 6 meses contratados. E aí, nesse contrato, você já era engenheiro? Não, nesse contrato eu era planejador de manutenção. Entendi. Aí eu fazia gestão das tarefas dos técnicos lá, basicamente era isso. Não era contratado como engenheiro, nem como analista. Eu era planejador de manutenção. Era isso pro momento. Não, até porque você tinha um curso técnico, falou assim, não, peraí, eu quero aproveitar o fato de ter técnico. Fiz 2 meses como comprador também. Aí eles viram que não deu certo. Não, mas peraí, te contrataram pra você ser comprador, aí a sua função era comprar... Era comprar as coisas. Da Nestlé. Da Nestlé, porque o comprador lá, ele comprava os insumos, né, pra produção. Mas ele te dava o dinheiro pra você... Ah, tá! Os insumos da produção. Entendi. Agora você comprava os insumos, né? Eu comprava os insumos. Nossa, eu pensei que plano estranho esse. Ó, eu vou te contratar pra você comprar meus produtos. Não ficava comprando Nescauzinho, né? Não, aqui, se você não gostar de Nescau, tem o Nesquik também. Nesquik, né? Mas... Então você comprava os insumos que precisava, sei lá, o cacau, o malte, não sei, o leite, você fazia lá, era iogurte, essas coisas assim, tá falando? Lá fazia o leite caixinha, o leite ninho, o molico, né, que é o desnatado, de caixinha também. O em pó não fazia lá não, fazia tá. só os líquidos. E fazia o iogurte também, fazia lá também? Não, o iogurte não, fazia só o leite integral desnatado, semi-desnatado também, que é o levinho. Fazia o suco, fazia o Nescau grande e o pequeno. Sim, que é de caixa, pequeno, né? também, isso. Entendi. E você, 2 meses, você ficou rodando a fazenda pra comprar meio de novo? Não, eu comprava só... precisa comprar uma peça pra máquina tal, eu comprava. Precisa comprar a mistura, né, pra fazer os líquidos, pra fazer as vitaminas, essas coisas, eu comprava também. Então eu fazia essas compras. Então você comprava desde as coisas que precisava para poder fazer o produto e as coisas de manutenção também? Sim, os dois. Entendi. Aí então você trabalhou 2 meses nisso e uns 4 meses ou 5 fazendo planejamento da manutenção, o que eles iam fazer, essas coisas todas. Aí eu gerava todas as ordens de serviço da semana e aí cada um tinha o que tinha que fazer naquela semana. Entendi. E aí eles sabiam todas as manutenções que tinham que fazer e tal, a gente alinhava com os engenheiros responsáveis do setor e mandava cada um para fazer alguma coisa. E os técnicos sabiam que era você e isso rolava uma propina pro serviço bom e pra alguém? Rolava uns troços desses assim meio por trás, assim, meio escondido? Não rolava não, o pessoal era de boa. Acho que eu fiquei pouco tempo também pra rolar uma propina. Não deu tempo. Dá certo. Mas aí então, de lá, você pula pro IF ou tem mais história no meio? Você trabalhou em outro lugar? Porque você ficou 1 ano, aí eles prorrogaram mais isso? Não, aí quando foi finalizando 1 ano ali, aí eu pedi pra sair, porque eu fui tentar fazer o mestrado. Ah, sim. Aí eu consegui uma vaga no mestrado de Juiz de Fora, saí meio assim, na dúvida se eu ia conseguir bolsa, mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui bolsa no mestrado em Juiz de Fora também. E aí pra mim naquele momento eu achei que compensava, a bolsa era muito parecida com o salário que eu recebia na época. Então eu fui fazer mestrado. Tá, só pra gente entender aqui, a gente tá falando mais ou menos uma época aí de 2011, não é isso? 2016. Isso, você termina a faculdade em 2015. 2015. Então 2016 você começa isso daí. E nessa época aí, quanto que você estava ganhando nessa brincadeira? No salário da Nestlé eu ganhava 1.536. A bolsa de mestrado era 1.500. Entendi. Aí o que eu tava abrindo mão na Nestlé era o ticket de alimentação, que eu acho que era uns R$400 na época,
E eles tinham alguns outros benefícios, tinha plano de saúde, tinha alguns auxílios ótica, tinha um pack de benefícios que indústria grande, né, não você só não tinha o benefício do seguro de vida, né, pra andar com a pá, né, com a moto aqui, a moto, né, não tinha essa, que esse benefício você ganhou no FJF, que era mais perto de casa, né? Era mais perto de casa, sim, né? E lá tinha um restaurante a 1,40, né, um restaurante universitário, então assim, de todo jeito, eu mantive um salário muito parecido para ter um ganho profissional muito bom também, de poder me formar um pouco mais, né, de poder fazer um mestrado. E aí então o mestrado normalmente dura 2 anos, podendo durar mais, né? Nesse período então você não trabalhou, ficou só pro mestrado? Aí eu fiquei 2 anos, o meu foi 2 anos e meio. Na hora que estava fechando os 2 anos, né, que é o período que a bolsa interrompe também, eu comecei também a procurar empregos. Certo. Então eu posso dizer ali que no final do mestrado eu já estava tentando vários processos, tanto os concursos quanto processos privados. Certo. Você estava entregando currículo normal, o protocolo de conseguir um emprego novo. Você bota trainee para ver se vira de novo planejador de manutenção em algum outro lugar. Aí eu tentei vários trainees, ninguém me quis. Normal. Até porque você já tinha sido estagiário, né? Já tinha sido estagiário. E eu tentei trainee em tudo quanto é lugar. Eu tentei trainee Centauro, Riachuelo, Nestlé, Stone. Aí eu ia em São Paulo, Rio pra fazer e tal. Eu tinha que apertar pra fazer, né? Pra pagar essas viagens todas. Apertar, você tá falando apertar financeiramente, né? Pra poder ir para os locais fazer entrevista e etc. Isso, exatamente. Aí uma delas vingou, não trainee, mas a Stone, que é a máquina de cartão, me ligou um dia e falou que tinha um processo seletivo para vendedor na cidade de fora, onde eu morava. Perguntou se eu queria participar. Aí eu falei, vou participar, tô precisando de emprego, tô desempregado, né? Vou participar. O que é um... eu nem sei como é que é o ditado, né? O que é um... não vou falar aqui, né? Segura esse ditado. O que é um pum-pumzinho pra quem, né, só tá numa abusadinha. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Então eu não queria muito bem trabalhar de vendedor, porque eu não me identifico muito com o setor. É um setor... Não, tudo parecido com o professor. Igualzinho. Mas ao mesmo tempo a gente tem contas pra pagar. Sim. E a empresa era uma empresa muito bacana, eu fui muito bem recebido lá. Então, gostei de trabalhar lá. Fui pra lá, consegui passar nesse processo seletivo e tudo, e entrei lá, ainda sem fechar o mestrado. Certo. Então, mas aí eu tava na finalização do mestrado já. Então eu comecei a trabalhar como vendedor lá e fiquei 1 ano trabalhando como vendedor lá. E aí você fez treinamento, você ficou pra poder entender como é que... Você chegou a ter que ir pra São Paulo, entender a maquininha... Eu fiz um treinamento de 1 semana em São Paulo, para eles explicarem como é que a maquininha funciona, como é que funciona os descontos, né, o percentual que a empresa paga para transacionar em cima, qual que é a diferença para a empresa de crédito para débito, para vale alimentação, vale refeição, quem pode aceitar, como é que fazer um processo de venda, né, como é que você aborda a pessoa. Então, foi um aprendizado muito grande para mim, de aprender a vender, de me posicionar, de colocar ali. Difícil, mas bom, assim, bacana. E aí, então, você fica nessa história aí, o quê? 1 ano também? 2 anos? 1 ano. 1 ano? Casei nesse ano. Aí, nesse ano você casa? Nesse ano eu caso, nesse ano eu termino o mestrado, nesse ano eu aprendo a vender, tudo nesse ano. Aí a gente já tá falando de 2017, 2018, né? 2018, é isso. A gente tá falando de 2018. Aí como é que é isso? Você fica batendo na porta dos outros, você fica batendo, igual a gente fica vendo a galera vendendo vendendo biscoito nos filmes, aí as crianças vão batendo na cara dos outros. Você quer comprar biscoito? Era assim, tipo isso? Era basicamente isso, só que ao invés de bater na porta da casa da pessoa, eu bato na porta da loja. Eu vou na loja, converso, procuro o dono, procuro o responsável financeiro, você oferece ali o produto, pessoalmente mesmo. E aí você apresenta as taxas, você avalia as condições que você pode fazer, porque se o cliente for grande ou se for pequeno faz diferença na condição que você consegue fazer para ele. Então você negocia, ajusta
e faz uma proposta. Entendi. Então você não ficava no escritório lá sentado esperando o dono da padaria lá perguntar. Você que ia na padaria. Eu que ia na padaria. Você que ia em escritório. Isso. Aí você ficava com a mochilinha, aquela pochetinha de carteiro, com os negocinhos no meio. Uma mochilinha, normalmente, Uma mochilinha. nas costas. Vai, vão entendendo aí que vocês que estão assistindo a gente vai passar pela mesma coisa, até chegar no que quer, né? E não tem vergonha nenhuma, não. A gente só consegue transformar essas coisas engraçadas, né? É, porque o uniforme é verde neon, né, da história. Então, assim, você ficava um pontinho verde andando pela rua, oferecendo a maquininha. Porque eu fico pensando uma senhora assim, meio, né, com problema assim, de visão, falava assim, ô filho, eu tô vendo um duende? É tipo isso, tipo né? isso. Ô rapaz da história, vem cá, ajuda eu, minha máquina tá com defeito, entendeu? Porque te vê a 3 km de distância, entendeu? Ó, galera, se vocês estão assistindo, pegando aí a estrada aí no Maps, né, de Juiz de Fora, tá vendo um ponto verde, entenda que aquilo foi o Diego na época. O Diego na época, um ponto verde ali em Juiz de Fora, né? Aí você ficou um ano, isso em 2018. Isso. E aí, a partir daí, então, acaba e inicia, sim, a carreira de professor? Não é possível? Ou tem outras ainda? Não, ainda tem outras. Mas é importante eu dizer que nesse ano eu fiz o concurso que me deu a vaga. Ah, você faz o concurso para o IFRJ em 2018, né? Para o IFNMG, para o Norte de Minas. Norte de Minas. Norte de Minas. NMG? NMG. Nossa, pai. Porque Minas, diferente de alguns outros estados, tem 5 IFs. 5 IFs? 5 grupos de IF, né? Tem o IFMG, que é do centro, do miolo, a região de Não, pera aí, IFMG. IFMG. Aham. Aí tem o norte de Minas, IFNMG. Tem o IFTM, que é o IF Triângulo Mineiro. Esse eu conheço. Conhece, show. Aham. Tem o IF Sudeste MG. Sudeste, E o IF Sul MG. É. E faz sentido, né? Minas Gerais é gigante, né? A gente aqui tem 2 IFs, né? IFRJ e IF Fluminense. IF né? Fluminense, sim, aqui tem 2. Né? E é interessante, né? Porque a gente que tá distante da capital é IFRJ. Sim. Né? A gente que tá distante. Mas aí você faz então para o norte de Minas. Juiz de Fora fica no norte de Minas? Não, Juiz de Fora fica no sudeste de Minas. Então o IF que eu estudei foi o IF Sudeste MG. Entendi. Então você planejava pegar a motoquinha e ir até o norte de Minas. Planejava deixar a motoquinha, que eram 900 km até lá. Né? Nossa, mas A cidade que eu fiquei já era mais perto da Bahia. Faz as contas aí, era 40 minutos, 50 quilômetros, né? Então ficava um pouquinho grande. Dá pra fazer? Dá. Vamos parando, né? Vamos curtindo a paisagem. Não, sai 2 dias antes, né? 2 dias antes, né? E sai lá 2 dias antes pra chegar aqui e ter que sair de novo pra vir embora. Pra vir embora, né? Jesus amado. Mas aí você fez o concurso e passou, então você passou de imediato. Aí eu fiz o concurso, são várias etapas. Aham. Né? E era uma vaga só. E eu fiquei em quinto. Que coisa, não? Eu fiquei em quinto. Então, quando eu fiquei em quinto, por mais que eu tivesse sido homologado, porque eles homologam 5 vezes o número de vagas, né? Então eu fui homologado no concurso, eu estava aprovado no concurso. Mas só era uma vaga, então eu não tinha esperança de ser chamado. Eu fui vivendo a minha vida. Sim. Né? Então eu fiquei em quinto, fiz aquele processo seletivo, acho que foram 4 etapas, prova fechada, prova aberta, prova didática, prova de títulos, né? Uhum. Tudo isso a gente fez. Tive que ir lá em Montes Claros para fazer, né? Que foi onde ocorreu. Nossa, Montes Claros é muito longe. Montes Claros é longe. Eu sei. Então eu fui em Montes Claros para fazer as provas todas as vezes. Então aí eu fiz essas etapas todas ali naquele ano, né? E falei, pô, não vai dar jogo. Não. E aí eu fui fazendo vários outros. Não tem como dar jogo. Não tem como dar jogo. Se deu o jogo, tem alguma coisa errada nessa história. Mas vamos ver o que deu de errado nessa história, né? Então eu falei, não vai dar jogo. Estou em quinto, só tem uma vaga. E fui tentando vários outros concursos. Eu tentei concurso para substituto em Juiz de Fora e não passei. Tentei concurso para técnico, e aí alguns de técnico eu acabei passando depois. Né? Então eu fiz técnico para a CEMIG, que é a Concessionária de Energia de Minas. Fiz técnico para o Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros de Minas.
E fui fazendo alguns outros também que não deram jogo. Alguns não deram jogo, depois alguns deram jogo ali, depois em 2020. Nessa época eu fico imaginando na sua cabeça se arrependendo de não ter virado policial militar, né? Sim, de fato. Foi algo que passou forte ali naquele momento. Caraca, se eu tivesse, né? Porque naquela época, se eu tivesse entrado como soldado naquela época, eu já tinha uma carreira, né? Eu já tinha progressões, eu já podia talvez já teria outras patentes. Talvez já teria virado sargento, né? Um emprego estável, um emprego bom, um emprego bacana. Então, assim, eu só não fui porque era algo que eu não me identificava. Então, mas era um emprego excelente, assim, era um emprego muito bom. Mas aí, então, você continuou na Estônia? Aí eu fiquei só um ano na Estônia. Só que aí, como eu não tava me sentindo tão bem fazendo vendas, né? Não gostava muito daquela dinâmica. Ali, quando eu tava quase fazendo um ano de empresa, um amigo meu falou que tava com uma vaga aberta na empresa onde ele trabalhava. Vaga para desenvolvedor de firmware. Então... Nossa, tudo a ver. Tudo a ver. A gente sai de vendedor para desenvolvedor de firmware. Fiz o processo seletivo e entrei. O desenvolvedor de firmware, ele, né, para o pessoal entender também, o hardware são as coisas físicas que a gente tem na eletrônica. E os softwares são os programas que a gente vê, tipo um aplicativo de celular. O Office é um software. O Office é um software, exatamente. E o desenvolvedor de firmware é a pessoa que faz a integração entre aquilo que é físico e aquilo que é um visual, aquilo que é um programa visual. Então, se você quer acionar o ar-condicionado da sua casa num aplicativo, por exemplo, o firmware é quem faz essa conexão entre uma coisa e outra e joga a informação do software para o hardware. A conclusão que a gente chega depois dessa explicação é que, assim, eletrotécnica, engenharia elétrica, tudo esse mestrado, pelo jeito, tudo tava indo pro ralo, né? Tudo indo pro ralo, né? Porque você devia ter feito informática, sistema de informação, não tem nada a ver, cara. Eu tava um pouco fora, mas agora um pouco mais dentro, porque já tinha uma coisa de eletrônica. Você chegava em casa e falava, mãe, agora eu tô na área. Eu tô na área, tinha uma automação, tinha um negocinho aqui agora, um pouco mais dentro da minha área. Sim. De fato tinha alguma coisa, mas ainda não estava tão dentro. Porém, o projeto que eu fui trabalhar era um pouco mais dentro. O projeto que eu fui trabalhar foi... eu fiz outras coisas também nesse período ali para essa empresa, mas eu trabalhava também em um projeto vinculado à concessionária de energia do Paraná. Nossa, caramba, que doideira. De volta, cara. De volta. Você em Minas estava fazendo um trabalho para a concessionária do Paraná. Isso. Aí a gente estava fazendo um produto eletrônico, na verdade, e esse produto, ele buscava identificar pontos de falhas na linha de transmissão de energia. Agora sim tem a ver. Agora tem a ver. Então esse projeto está dentro da área de potência também. Então a gente ia desenvolver um produto eletrônico ali que pudesse identificar pontos de falha na rede. Isso ia reduzir o tempo de resposta da empresa, né? Sim. Para identificar principalmente falhas mais fora, assim, em regiões mais externas, porque às vezes eles não sabiam. Se a pessoa não avisasse assim, olha, acabou a luz na minha casa, eles não sabiam que tinha acabado. Então era uma coisa para eles conseguirem acompanhar ali melhor. Não precisava só esperar o telefone, né? Exatamente. Até porque naquela época ainda tinha o celular e tal, mas a pessoa ainda usava o telefone, né? E aí o telefone fixo não tinha luz e também não funcionava. Você perguntar para os alunos o que é esse telefone com fio, eles não sabem mais. Não sabe. Não sabem mais. O que tem esse fio aqui no telefone, professor? Por que tem esse fio aqui? Só para não cair? Só para não cair, para segurar ele, né? Só para segurar ele. Mas interessante isso aí. E aí eu pergunto, nessa época o salário melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho, sim. Eu era contratado como analista. Certo. Então melhorou um pouquinho, não foi muita coisa. Então tava tipo um 2.200, chutando aí nessa época. Tava 2.700. 2.700.
2.700, acho que 2.700 a 3, estava por aí. E o meu de vendedor era perto disso também. Então não foi uma sim. mudança de valor muito significativa aí de um pro outro, não. Como vendedor, o salário era bom, era em torno de 3 mil também, porque era comissionado, mas era em torno de 3 mil. E eu saí de lá para um outro emprego que também era em torno de 3 mil nessa época. Entendi. Então, aí nesse emprego, né, lembrando que o concurso babou, né? Você estava em quinto, você nem tinha esperança. Sim, não tinha esperança. Né? Não tinha esperança. E aí você trabalhou nesse emprego mais ou menos por quanto tempo? Aí esse emprego era contrato fechado de 1 ano. Certo. E aí eu fiquei, na verdade, eles conseguiram estender por mais 3 meses, eu fiquei 1 ano e 3 meses vinculado a esse projeto. Você só faz aniversário praticamente, né? É só. Dá 1 ano eu não quero mais aquele lugar. O IF é o único lugar que eu fiquei mais. E aí então você fez esse projeto, fez outros projetos lá também? Ou foi focado para esse projeto durante 1 ano? Olha, eu fazia algumas outras coisas também. Eu fazia alguns produtos para cliente, ajudava em alguns desenvolvimentos lá com eles. A minha dedicação maior era para esse projeto, mas eu fazia algumas outras coisas lá também. E aí então passou-se 1 ano e 3 meses, nessa época você já era casado, né? Sim, já era Porque casado. você estava casando na época que você estava trabalhando como como da Estônia. Como da Estônia, Né? isso, aí eu casei. Você casou. E aí nesse período que acaba o contrato, você prepara para entrar em outro emprego, você já está já preparando para mudar de primeiro? Como é que é a ideia? Ali, como eu entendi que o meu contrato era fechado, né? Então eu não tinha visão de ficar mais tempo ali. Você já sabia que ia acabar, né? Já sabia que ia acabar. Eu comecei a fazer concursos. Certo. Eu fiz muitos concursos de técnico aí nessa época. Alguns de superior também. Mas fiz alguns de técnico e alguns de superior. Pouco menos de superior e mais de técnico nesse período aí. Aí eu fiz muitos concursos. Porque naquela época eu não queria fazer doutorado ainda. Certo. Eu terminei o mestrado, terminei meio mal o mestrado assim, não tava com a cabeça muito boa, então não quis esticar para o doutorado de imediato. Mas ali no final desse projeto que eu estava desenvolvendo, já estava pensando nessa possibilidade também, porque eu recebi um convite para 2 projetos de um professor lá. Isso para fazer doutorado. Para fazer doutorado. Você só recusou então? Só recusei isso. Entendi. Recusei. E aí você vai fazendo concurso e passa algum deles? Como é que é isso aí? Como é que chega nisso? Aí eu passei em alguns deles. Aí na hora que eu fiz 1 ano lá, na empresa, 1 ano e pouquinho, né? Já tava esticando já o prazo. Aí eu passei para técnico, na verdade eletricista, dentro dos Bombeiros de Minas. Certo. Fui chamado para técnico da CEMIG, a concessionária de Minas. E aí, nesse mesmo momento, me ligaram do IF de Norte de Minas, falando... Ou do quinto? Do quinto. Do quinto. Falando que já tinha chamado os 4, eu nem sabia que já tinha chamado os 4, porque eles abriram um campus novo e foram chamando pessoas. Olha só. E aí eles foram chamando as pessoas e já estava no 5º lugar. Já estava na 5ª posição. Então eu fui e falei, não, eu quero a vaga sim. Quero a vaga. E aí isso saiu meio que tudo ao mesmo tempo ali. Né? O Bombeiro, CEMIG e o Norte IF, de Minas. Norte de Minas. E você tava dizendo sim pra todos? Eu tava dizendo sim pra todos, claro que eu tava dizendo sim pra todos, porque o que eu entrasse tava bom. Só que a minha preferência era o IF. Sim. Eu queria dar aula e o salário era melhor do que os outros também. Não, mas você lá no início conta, né, que você queria ser professor. Né? Sim, eu queria ser professor. Né? Então vem a oportunidade. Só que é quantos quilômetros mesmo? 900. 900 quilômetros. Isso aí é o quê? Aí já estão falando de 2019? A gente tá falando já entrando 20. 2020. Aí entrando 2020, a gente tem pandemia. Porque Exato. Estourou no final de 2019, mas a gente entra em processo de pandêmico aqui no Brasil em 2020, março, mais ou menos. E aí o que eu tinha certo era o bombeiro. Sim. Nesse momento que eu tinha certo era o bombeiro. Porque eram 2 vagas, já tinha vencido todas as etapas, só faltava o toxicológico, que era provar que eu não tinha usado drogas no último ano.
Só precisava provar que no último ano eu não usou. Não sei isso. Entendi. Tava tranquilo com relação a isso? Não, isso é muito importante, Muito tá? importante, Muito importante. Galera, ó, garanta que no último ano Não tem usado não tem drogas. usado drogas, se você for usar alguma coisa. Ô Jesus amado, cara. Eles fazem um exame com o pelos, né? Então eles raspam suas duas pernas pra você fazer o toxicológico. Não, e assim, eu sempre quis ter minha perna raspada, né? Fico imaginando esse tipo de coisa. E ó, galerinha aí, ó, já faz uma pausa aí, ó, e imagina o tio Diego com roupinha de bombeiro. Com roupinha de bombeiro, Com isso. roupinha de bombeiro, descendo ou, né, girando aquele negócio lá, né? Esqueci o nome, né? Fazendo barulho tudo. Fazendo barulho tudo. Com a mangueira, jogando água. Tio Diego ia fazer sucesso, tá? Ia fazer sucesso, dá pra fazer até calendário. Dá pra fazer calendário, verdade. Com a camisa aberta e tudo, nossa. Eu ia estar com a academia bem mais em dia. Realmente ia estar com mais largos, ia estar bombeirão, ia estar. Não, mas claro que a gente não teve essa sorte, então fica só na imaginação. Não rolou. Né? Mas hoje aí, dependendo da situação, a gente pode pensar nisso aí, né? Você dá uma ideia boa, fazer um calendário com o professor Diego com roupas de bombeiro, né? Com roupas de bombeiro. Roupa de PM, roupa de professor. PM, exato. Roupa de técnico da CEMIG também dá pra pôr. Com capacetinho, A cada mês dá pra fazer um tema. Dá pra fazer um tema, verdade. Não, e pra fechar dezembro, porque é época de Natal, com a roupinha de duende, né? Com a roupinha de duende da história. Muito bom, muito bom. Eita, rasqueira, é muito bom. Mas aí então, no final das contas, você tava pensando em ir pro bombeiro. Tava. Mas e aí, como é que, no final das contas, você tava se inscrevendo e aí chamou o do IF? Então, aí o que rolou? O IF ainda não tinha me chamado. Então eu cheguei até alugar um lugar pra morar em Belo Horizonte. Que era o do bombeiro. Que era do bombeiro. Cheguei a alugar um lugar pra garantir um lugar próximo do treinamento, do curso, né? Um ano de curso que você passa. Certo. Só que aí, nesse momento, em março, estoura a pandemia, que era o mês da convocação. Então eles falam assim, não tem como a gente fazer um curso com alunos presencial nesse momento. Então um ano completamente atípico, né? Um ano completamente fora dos padrões, assim. E aí eles adiam o ingresso dessa turma. Aí eu converso com o locatário, né? Com o locador, não sei o nome certo. A pessoa, o dono do imóvel. O dono do imóvel. Aí eu falei, pô, mano, eu não vou conseguir ir pra cidade, eles suspenderam, não tem como eu desfazer o contrato. Aí ele deixou, eu paguei um mês só, desfiz o contrato, continuei morando em Juiz de Fora enquanto a pandemia rolava. Certo. Eu tinha guardado um dinheiro aí da empresa que eu tava pra poder fazer a minha mudança, e aí eu tive que usar esse dinheiro pra poder me manter naquele período. Então eu fiquei ali em março esperando essa chamada dos bombeiros, porque era a única coisa certa ainda naquele momento que eu tinha. Só que essa chamada atrasou quase 6 meses, ao invés de eles chamar em março. Do bombeiro, né? Bombeiro. Eles foram chamar setembro, se eu não estiver errado, setembro, isso. Aí, quando eles me chamaram, né, e aí, por exemplo, foi ali março. Aí, mais ou menos maio, o IF me ligou, falou assim, tem a vaga disponível. Certo. Só que essa vaga voltou, porque saiu um decreto proibindo a aposentadoria da pessoa que eu ia ocupar a vaga. Nossa, que doideira. Que doideira. Aí eu fiquei assim, meu Deus, desempregado, lascado, sem o concurso, nenhum dos dois. E falta aquele pensamento, se eu tivesse escolhido o CPM, Se eu né? tivesse CPM, eu tava agora em paz aqui, tranquilo, minhas contas pagas, tudo certinho e tal, mas a vida seguiu. Aí, em setembro, os dois chamaram. A vaga realmente retornou efetivamente do IF. Certo. E o concurso do bombeiro ia começar efetivamente ali naquele mês. E, não sei, né? Naquela época, o seu concurso já estava perto de vencer? Porque você faz o concurso, 2018. arruma quase 2 empregos. Sim. Eu fiz o concurso em 2018, fui chamado em 2020, então eu já estava na extensão do concurso. Entendi. É, muito doido. Aí, então, aí sim você é chamado e aí você vai... Aí você vai para trabalhar lá no Norte de Minas. Norte de Minas? Isso, a cidade chama Porteirinha. Mas a gente tá em pandemia, você precisou ir pra lá?
Aí eu fui pra lá fazer o exame, eu tive que fazer alguns exames médicos pra levar. E aí eu fui pra lá pra fazer o exame médico com o médico do IF e tomar posse. Entendi. Então isso tinha que ser feito pessoalmente. Lá em Porteirinha. Lá em Porteirinha. Em Montes Claros o exame, em Porteirinha a posse. Certo. Posse e exercício, né? Que eu tinha que assinar os documentos. Então eu fui lá pessoalmente fazer esse processo. Aí eu comecei a trabalhar pessoalmente. Só que como a gente estava em pandemia, estava tudo remoto. Sim. Então eles me apresentaram a instituição, me mostraram como é que as coisas funcionavam lá naquele momento. Mas eu voltei para Juiz de Fora para trabalhar remoto. E aí eu comecei a trabalhar como professor. Entendi. E aí nessa época, então, você dava aula de quais cursos lá em Porteirinha? O que tinha lá em Porteirinha? Lá em Porteirinha eu dava aula no curso de eletrotécnica, que ela tinha um concomitante de eletrotécnica. Concomitante e subsequente, né, era uma coisa junto. Uhum. E eu dava aula também no superior em sistemas de informação. Não, com toda a experiência que você tem, né? Então foi suficiente. Foi suficiente para dar essa aula. Mas eu dava aula de eletrônica digital. Eu não precisava dar aula de informática, não. Não funcionava na eletrônica digital. Tinha disciplina de eletricidade dentro? Sim, né? Lá tinha um integrado também, mas eu não peguei a turma de integrado quando eu fui pra lá, mas tinha um integrado também. Entendi. E aí você então, mas você chegou a morar em Porteirinha ou você ficou lá a pandemia toda e ficou por quanto tempo lá em Porteirinha? Eu cheguei a alugar um lugar lá, né, pra ficar lá, mas eu fui lá pra fazer acho que 2 ou 3 treinamentos, certo. Tinha que ser pessoalmente, e pra organizar os laboratórios também, porque chegou muito equipamento novo, e aí tinha que montar o laboratório pros alunos. E foi muito bacana participar desse momento lá, né, eu fui muito bem recebido, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, assim, porque lá o pessoal é muito acolhedor, assim, muito, sabe, receptivo. Um lugar, assim, uma experiência incrível pra mim. Só que realmente eu tava muito longe de Juiz de Fora. Quando eu fosse lá pessoalmente, presencialmente, ia ficar mais difícil. Eu só ia conseguir ver minha família em feriados. A sua esposa nessa época trabalhava? Ela poderia ir morar com você lá? Era fácil? Ela trabalhava em Juiz de Fora, mas na época ela disse que estava disposta a ir. Entendi. Pra morar lá, né? Mas enquanto a gente estava remoto, né? Então ela não fez esse movimento, porque eu ainda estava morando em Juiz de Fora, trabalhando lá. Então ela não quis fazer esse movimento. Então eu fui pra lá. E aí a partir daí começou a aparecer a oportunidade de negociar trocas. Ah, sim. Né? Sim. Eu entrei em um grupo. Você ficou 3 anos lá antes de começar as trocas? Não, eu fiquei lá, eu fiz a primeira troca com 1 ano lá. Menos de 1 ano, na verdade. Entendi. Porque, na verdade, assim, a troca veio direto pra cá, pra Volta Redonda? Você já ficou 1 ano e de lá veio pra cá? Não, a gente conseguiu o que a gente chama de triangulação, mas na prática não é mais. Né? Eu consegui 2 pessoas. Certo. Uma que estava no Triângulo Mineiro e queria ir pro norte de Minas, porque ele era da região. E um que estava aqui em Volta Redonda, onde eu tô hoje, e queria ir pro Triângulo Mineiro. Entendi. Ele era da região do Triângulo Mineiro. Então, se a gente fizesse essas 3 trocas, cada um entra num novo lugar. E Volta Redonda eu viria porque Volta Redonda é bem mais perto de Juiz de Fora do que o lugar onde eu estava. E do Triângulo Mineiro também? Do Triângulo Mineiro também, porque o Triângulo Mineiro era na região de Brasília. Né? Então... Era tipo meio que noroeste de Minas, talvez? Isso, a cidade já era Paracatu. Né? Entendi. Era 3 horas de Brasília. Era no nariz de Minas ali. Entendi. E de lá para Juiz de Fora, quantos quilômetros? Só pra gente ter uma noção. Chuta aí um número aí. Não lembro direito. 500, mas 600? Acho que uns 600, mais ou menos. E daqui de Volta Redonda para Juiz de Fora é o quê? Menos de 200. Uns 160, 180. Ou seja, realmente mais perto. Bem mais perto. É mais perto que muitas cidades de Minas, porque eu tinha possibilidade também de ir para a região de Belo Horizonte. Para Formiga, por exemplo, tinha algumas pessoas interessadas para negociar, porque eu poderia negociar trocas. Mas ainda assim era mais longe do que Volta Redonda. Não, o sonho era o IF de Três Rios, né? Só que não tinha IF lá, né? Do lado da Não Listinha, tinha, né? dos Três Rios, sonho era o sudeste de Minas, né? Que era de Juiz de Fora. De Juiz de Fora, né? Mas não tinha ninguém para subir, não tinha ninguém para trocar. Não, tem razão. Mas aí então, nessa história então,
Você conseguiu fazer essa triangulação facilmente? O que você teve que fazer para conseguir chegar em Volta Redonda? Aí eu fiz a primeira troca para o Triângulo Mineiro. Então eu saí do norte de Minas e fui pro Triângulo Mineiro, e essa pessoa já ficou em casa, né, onde ela queria ficar. Certo, então você primeiro troca e vai e começa a trabalhar no IF do Triângulo Mineiro. Isso. E aí na semana seguinte você vem pra Volta Redonda? Aí eu fiz mais um processo para vir pra Volta Redonda. E aí... O processo demora 4 meses, mais ou menos. Não pode de imediato. Não, você tem que fazer um processo inteiro de uma troca, de uma permuta. Entendi. Então eu fiz 2 permutas. Mas existia o risco do professor que tá aqui, me desculpa, eu acho que tem um lugar melhor. Existia. Se o professor daqui desse pra trás, eu ficava em Paracatu, que era onde eu tava. E... Se saísse uma portaria proibindo também, eu ficava preso também. Entendi. E lá em Paracatu era melhor do que Porteirinha, no sentido assim do acolhimento? Porque você comentou que lá era muito acolhedor, né? Não. Lá eu me senti muito mais acolhido em Porteirinha. É um pessoal muito diferenciado. De qualquer lugar que eu trabalhei, foi o lugar de melhor acolhimento. Assim. Aí, no meio do caminho, como eu tava de passagem em Paracatu, é como se eu não tivesse firmado raiz também, sabe? Certo. Então, o pessoal me recebeu bem, sim, mas, ao mesmo tempo, eu tava com essa ideia de não firmar raiz. Eu não me envolvi em projetos, eu não me envolvi em muitas coisas em Paracatu. Eu tinha me envolvido em muitas coisas em Porteirinha, porque eu achei que eu ia ficar lá pra sempre, né? E só surgiu a oportunidade depois. Então, eu acabei me vinculando a muitas coisas lá. Mas em Paracatu, como eu já tinha a troca prevista, eu não me vinculei a nada. Eu fiquei ali mais com aulas mesmo. Eu peguei só aulas, dei um semestre de aulas, que era o que a gente tinha combinado, e depois fiz a segunda troca. Né? Então eu fiz a segunda troca enquanto eu estava dando aula, porque o processo demora mesmo um semestre normalmente. Entendi. Aí passou esses 4 meses... Deu tudo certo, pediu lá pro reitor, pediu lá pra assinar, deu tudo certo daí, não deu nenhum estresse. Sim, um estresse ou outro, mas correu tudo bem. E aí você chega em Volta Redonda. Isso. Né? Chega em Volta Redonda. Nessa época a gente ainda tava finalizando a pandemia. Sim, né? Porque, sim, tá. Né? A pessoa que tava fazendo a troca me apresenta o Diego e a gente... ainda tá meio remota nessa época. Sim, a gente ainda tá voltando pro presencial. Voltando pro presencial, né? Ali. E aí a gente tá falando agora mais ou menos 2021, seria isso? 2021. Né? E aí quando você chega em Volta Redonda. Isso. Né? E aí quando você chega em Volta Redonda, o que você encontra aqui? Você encontra quais disciplinas? Aí você começa a se envolver nas coisas? Sim, aí eu fui bem recebido aqui, gostei muito do pessoal, da equipe, né? O primeiro contato que eu tive foi o Elton. Certo. Porque ele estava dando um treinamento no norte de Minas, e eu participei desse treinamento. Então você já conhecia a gente daqui? Eu conhecia o Elton daqui, conhecia o professor daqui. E aí eu vim conhecendo ele somente. Certo. E aí depois eu fui apresentado para o restante da equipe que eu ia trabalhar, das pessoas que estavam no campus e tal. E a gente começou em modelo ainda meio remoto. Sim. Então a gente fazia só algumas aulas práticas aqui, presenciais. Então eu já entrei ali trabalhando com automação integrada e trabalhando também com eletrotécnica. E com a disciplina de projetos, né? Que disciplina de projetos. É uma disciplina muito gostosa, que eu gostava de participar. Eu não gosto muito. Disciplina de projetos. Eu lembro isso daí. Você lembra? Essa história você lembra? Que a gente tava na mesma disciplina de porque os meninos querem que a gente fica em cima cobrando, e aí eu fico desconfortável. Toda semana eu tô falando, entrega isso, entrega aquilo. Não, você já teve essa experiência. Aqui, por favor, compra a maquininha. Compra a maquininha, entendeu? Esse negócio de ficar pedindo e implorando, eu já cansei. Você até sentia assim, cara, eu tô voltando a botar aquela roupa verde pra poder o pessoal, agora pra poder fazer projeto. Sim, nesse momento era bem por aí. Eu queria ser professor, né? Tá, acho que... Mas aí então você conhece o Elton, né? E aí passa a conhecer a equipe. Quando acaba a pandemia, você começa a se envolver com a escola. Como é que é essa vida agora? IFRJ Volta Redonda? Sim, como eu já conheci o Elton, ele já me convida para participar da Jaguar, que é a equipe de robótica. Certo. Então eu já entro aqui no campus participando da equipe de robótica e já me disponho a participar de outras coisas.
eu não cheguei com tanta sede quanto eu cheguei no Norte de Minas. Porque no Norte de Minas eu cheguei com muita sede, né? Você acabou de entrar no concurso, você tá ali. Eu fiquei 6 meses desempregado, então aquela força, aquela energia toda, eu me envolvi em tanta coisa que eu até me perco depois, entendeu? Aí eu falei assim, dessa vez eu vou com mais calma, eu vou avaliar primeiro as coisas que eu vou entrando, pra ir entrando com calma, né, e fazer o melhor que eu posso ali dentro daquele projeto, daquele trabalho. Então a equipe de robótica foi uma primeira entrada aqui que eu tive. Né, eu comecei a repensar a forma de ensino também que eu trabalhava, né? Eu acho que a gente que não tem uma formação... Você tem, né? Mas assim, quando a gente não tem uma licenciatura, Sim. A gente às vezes fica repensando como que a gente vai fazer o ensino acontecer, porque a gente é meio que na prática isso, a gente não tem a gente só se baseia no que a gente viu dos nossos professores, isso. Né? A gente faz uma replicação, sei lá, acho que seria mais ou menos por aí, do que a gente gosta. Não, exatamente, e é engraçado que, né, a gente que, né, que é engenheiro, né, a gente fala assim, aquilo deu certo pra gente, vai dar certo pra todos. Sim, né? E não dá, mas... É outra história. A gente acha. Outra história, né? A gente acha. Mas aí você então entra na Jaguar, trabalha com qual robozinho? O robozinho que dança, o robozinho que salva as pessoas, né? Qual robô? O robô helicóptero, é o quê? Você trabalhou com vários robôs nesse período. Sim, o Now, que dança, né? Aquele bonitinho que dança, que joga futebol. Joga futebol, aham. Né? A gente jogou também, eles estavam desenvolvendo o robô de futebol pequeno. Sim. Eles estavam desenvolvendo o robô Mindstorm de Lego, né? Para competições de Lego. O seguidor de linha, talvez? Seguidor de linha, talvez. Era mais o seguidor de linha para desafios de Lego, né? Certo. Que tem a Olimpíada Brasileira de Robótica e tem o Mundial também. Então a gente fez eles participando em várias competições, participaram em algumas ali. Eu fui com eles para 2 eventos em São Paulo e depois fui para um evento na França, que foi o Campeonato Mundial de Futebol de Robôs. Na categoria, né, que a gente competiu foi o Futebol de Robôs com o Now. E aí foi uma parceria que a gente fez entre a instituição aqui e a Federal de Juiz de Fora. Então a gente trouxe alunos da Federal de Juiz de Fora para trabalhar junto nesse futebol e envolveu alunos daqui também para trabalhar com eles no futebol de robôs, lá na competição mundial. A gente conseguiu uma classificação e conseguiu ali competir com eles. Né? Foi uma experiência muito nova, a gente percebeu que a gente não tinha condição de competir ainda naquele momento bem, né? Então pra gente a competição não saiu vitoriosa, não saiu boa, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito boa de ver o nível mundial, de ver as pessoas jogando, de ver as pessoas competindo, além de ser uma experiência muito única, tanto para mim quanto para os alunos. Os alunos, né? Isso aí, a gente vê, né, essa criançada aí, né, com os olhinhos brilhando, passeando, comendo farofa com frango e sendo super feliz, né? Aí a gente fica vendo isso, é doideira, né? Aí você lembra, né, que valeu a pena todo aquele esforço, né? Sim. Né? Isso realmente é muito legal. E aí então você fica na Jaguar o quê? Vai dizer que também você ficou 1 ano. Esperou o contrato fechar? Eu esperei o contrato fechar, acho que eu fiquei 2 anos. 2 anos. Aí o contrato fechou, eu falei, vou parar aqui, né? Eu acho que tem momentos que a gente quer transitar para outras coisas e esse foi o momento para mim na Jaguar. Mas antes de fechar a Jaguar, você parou, você foi aonde? Pra onde você foi? Você vai dizer que só ficou em Minas, Rio, você passeou que eu quero dizer assim, você foi com a equipe para quais estados do Rio, do país? Na equipe eu fui 2 vezes para São Paulo. Você chegou aí no negócio lá como é que é o nome daquele negócio, você ficou dormindo lá? No alojamento? Não, no alojamento não, você não teve um evento que você participou que...
que foi você, os alunos, e tinha umas barracas, esse negócio? Sim, tinha, é a Campus Party, foi em São Paulo. Isso, você chegou a participar Participei desse também. da Campus sim. Party pela equipe, não é isso? Pela equipe. A gente foi como expositor, né? E a gente expôs o robô lá, fez uma demonstração de futebol de robôs em parceria com uma empresa. Então a gente entrou na Campus Party para fazer essa demonstração. Né? Nessa Campus Party a gente não participou de nenhuma competição, né? Não é o objetivo do evento também, o principal objetivo do evento. Não é robótica, é a apresentação, né, de o Campus Party é um né? evento de tecnologia, né? E você tem muitos empresários, muitas rodas de conversa, demonstrações, algumas competições também pontuais, mas não é o objetivo final do evento. Sim. Mas aí então você foi para São Paulo, você foi para outros estados? Com a Jaguar, tô lembrando só de São Paulo. Mas aí então tudo que você fez na Jaguar era Rio e São Paulo ou você saiu para outro lugar? Rio, São Paulo e França. Você também chegou a sair do país? Cheguei a sair do país. Esse da França que foi a parceria Juiz de Fora e Jaguar. E lá, por exemplo, foi para participar de qual campeonato mundial? De Nego também? Não, essa foi no Campeonato Mundial de Robótica. Mas aí você participava em qual categoria? Na categoria do NAU, futebol de robôs para NAU. Que foi uma categoria que a gente competiu com muitos países, com a Alemanha, com os Estados Unidos e tal, e não deu jogo, né? É muito difícil, né? É muito difícil. O nível deles estava bem acima do nosso, então não foi sucesso, mas a experiência foi muito válida, sim, com certeza. Aí então você ficou 2 anos na Jaguar, foi para São Paulo, foi para França. E aí depois disso você fala, não, chegou o momento e se envolve em outros projetos. Sim, aí eu comecei a me envolver aqui com o núcleo, com o Nugedes, com a criação do Nugedes, na verdade, e também um pouco com o NEABI. Né? O Nugedes é o núcleo de gênero e diversidade sexual da instituição, e o NEABI o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Então o NEABI eu fiz uma atuação menor, né, vamos dizer assim, mas o Nugedes começou com uma coordenação da Aline e depois eu assumo uma coordenação. E ali por 1 ano e meio. 1 ano e meio. Essa história de indicação é passada agora, né? 1 ano e meio. Você ainda está como coordenador no GEDS hoje? Hoje sim. A gente está em transição, né? Porque a ideia é eu assumir a coordenação de eletrotécnica, então eu estou deixando a coordenação do Nugedes para a Aline. O pessoal que está assistindo esse vídeo aí, ó, então no futuro a gente já está definindo aqui, ó, com a bolinha de cristal aqui. Que provavelmente. O Diego será o próximo coordenador da Metrotec. O pessoal já está dando spoiler, isso aí, ó. Isso aí, galerinha aí que está assistindo aí o vídeo, faz a propaganda já para isso reverter em alunos da eletrotécnica, né? Porque, ó, vai ter um coordenador excepcional no futuro aí, ó. Vamos fazer essa campanha. O bombeiro coordenador. O bombeiro, exato. Com a pranchetinha já tem mais mais um mês aí. Mais um mês. Do calendário. Isso aí. Tem o mês da Jaguar agora, tem o mês do Nugedes. Segurando o robozinho, exatamente. O professor Diego dá pra fazer 12 poses diferentes. Dá pra fazer. Vamos pensar nisso aí no futuro aí como uma ação, né, solidária, né, pro Diego aparecer em todas as oficinas mecânicas. Todas as oficinas. Mas conte mais, como é que foi esse negócio no Nugedes? O que pareceu mais difícil? Foi tranquilo? Não teve nada assim, você era o coordenador, você só tinha que ficar escrevendo ata, era isso que você fazia? Então, no Nugedes, a preocupação maior, né, do núcleo é a gente poder fazer acompanhamento dos alunos com questões de gênero, ou seja, a gente se preocupar com o espaço da mulher dentro do campus, da aluna dentro do campus, e também se preocupar com o espaço de outras minorias, os homossexuais, né, os não binários e outras pessoas que estariam ali, né, dentro dessa diversidade, dentro de um entendimento de minoria, né? Então, tanto dentro do Nugedes quanto dentro do NEABI, atender essas minorias nas demandas que eles trazem, nas colocações que eles fazem e também num processo de conscientização educacional, né? Que como a gente está numa instituição de ensino, a preocupação maior é que as pessoas se conscientizem
de posições de respeito, de posições de conhecimento do outro, né? Então a gente fez algumas rodas de conversa, algumas palestras, alguns debates, alguns momentos de construção, oficinas e tudo dentro desse período que eu trabalhei dentro do NUGEDS, para desenvolver campanhas sólidas de conscientização aqui dentro. Uma delas eu posso falar que eu participei, que foi o treinamento dos servidores, né? Sim. Né? Então treinou o servidor quanto a questões de misoginia, questões de assédio, né? Sim, o campus, né, alguns professores e servidores do campus fizeram um curta-metragem sobre misoginia na escola, então a gente fez uma exibição e fez um bate-papo, uma discussão com os professores, para que os professores entendam o papel deles aqui dentro nesse processo de conscientização, né, e também não repliquem condições de preconceito aqui dentro. A gente está aqui, né, conversando, e até então a gente está naquela tensão que só dá cosquinha, né? Porque por isso que a gente está, né, se divertindo até então, né? Mas o objetivo aqui do negócio é aumentar o quê? A voltagem do negócio. Por mais que voltagem não é a palavra certa, mas que a gente erra consciente. Igual o Diego deve ser engenheiro elétrico, né, Diego? Eletricista, não judia, pô. Mas vamos falar de um assunto mais bad, pra galera aí que passa aí por alguns problemas assim, e transformar realmente em inspiração. Uhum. Você já falou uma vez pra mim, e aí eu posso falar, que o seu sonho, antes de nascer, era nascer branco e rico. E de olho azul, né? Isso quando você ainda nem... hétero também. E hétero, né? Antes de nascer, você já tinha esse sonho. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Cara, como é que é essa história assim, da questão de você não ser branco? Como é que isso foi na sua vida, cara? Olha... Ou você não passou, foi tranquilo? Passei por momentos. Eu posso até dizer que foram mais pontuais, né? Certo. Eu acho que assim, sempre é vantajoso você ser uma maioria. Então você ser um hétero branco é você fazer parte de uma maioria, no entendimento social daquele espaço dominante, né? Então, quando você não está ali no espaço dominante, você é uma minoria. Então, sim. Só que você não escolhe a cor que você nasce, você não escolhe o gênero, você não escolhe o sexo, você não escolhe nada disso, você não escolhe nem a orientação sexual. Então, são coisas que passam na sua vida e que formam você. Então, não é um espaço de escolha você estar numa minoria ou não. Então, você começar a se ver em minoria é um processo, às vezes, demorado, às vezes não é um processo tão claro assim. Então... Quando eu estava ali fazendo o fundamental e o médio, eu não percebia nada disso. Por quê? Porque todas as minhas convivências tinham a mesma cor que eu. Ah, tá. Até porque você estudava em escola pública. Eu estudava numa escola pública, no bairro onde eu morava, né, que era um bairro humilde, né, da cidade. Então era uma situação de que os meus amigos eram iguais. Sim, você não era minoria. Eu não era minoria. Ali todo mundo... Todo mundo era... Mesmo que muitos desses colegas eram lidos como brancos, ainda assim eles eram minorias em outros sentidos. Não, pelo jeito todo mundo se via como igual. Sim, todo mundo se via como igual. Né? E aí eu acho que o primeiro choque que eu até demorei a ver, a perceber e tal, entender foi quando eu consegui a bolsa na escola particular. Porque lá só tinham 2, assim. Igual você? Igual a mim. Você tá dizendo assim, pessoa mais humilde, com uma condição financeira não Sim. tão... E não branco, né? E negro ali dentro do... Só tinha eu e mais um que era negro na sala. Entendi. Então, assim, os outros sempre brancos, muito brancos. Mas você percebia... Uma condição financeira melhor também. Mas você percebeu essa diferença dos colegas com você? Não, eu não senti eles me tratando mal, não. Eu não sentia, eu sempre senti bem tratado dentro do espaço deles. Mas eu acho que acontece um fenômeno junto com isso também, que eu acho que muitas pessoas de minoria passam, que é o fato da gente estar sempre se provando para se provar igual, para se provar capaz.
Então eu sempre estudei muito, e no sentido de me provar tão competente quanto aquele que é rico, tão competente quanto aquele que é branco, tão competente quanto aquela maioria que estava ali na minha sala. Né? Hoje eu entendo que eu não preciso mais provar, mas nessa época até foi fundamental pro meu caminho, pros sucessos que eu tive no futuro, de fato. Então, mas muitas vezes a gente tem essa coisa peraí, eu tenho que fazer mais, eu tenho que correr mais atrás, a minha condição é diferente, o meu espaço é diferente, então eu tenho que batalhar mais do que aquele outro que já está numa posição de mais privilégio. Não, e tem até uma reflexão que a gente escuta muito, né? Que as pessoas acham que a corrida é igual para todos e não é, porque assim, é muito fácil falar assim, os dois vão correr a mesma distância, esse piso aqui vai botar o piso igual para todo mundo vai poder correr nesse chão cheio de cascalho, fica tranquilo, é tudo igual para todo mundo, que vença o melhor, mas cada um pode usar o que quiser. Aí o que tem dinheiro pode ter o tênis, o que não tem vai ter que correr descalço. Não é tão justo assim. Não é tão justo. Não é tão justo achar que a pessoa que, igual você, tá ali numa condição que tá ganhando uma bolsa, e a outra que não precisa pagar a bolsa ainda pode pagar um professor particular. Sim, exatamente. Né? Então é complicado. Claro que assim, não, a gente vive, né, nesse mundo do capitalismo, mas que ele está fundamentado, mas que ele realmente precisa de alguns ajustes, né? Porque as pessoas acham que a competição é igual para todos, né? E não é tão igual assim. Não é tão assim. Igual assim, né? A minha... Mas então você passou por outros também? Ou tipo, depois da vida adulta? Passei por alguns outros. Eu acho que ali naquele momento, né, eu comecei a ver algumas coisas um pouco diferentes. Mas ali naquele momento eu ainda não tinha nem entendimento da minha cor. Certo. Entendeu? Porque eu falava, até mesmo pra minha família, pra outras pessoas, né? Eu perguntava assim, mas qual que é a minha cor? O que eu declaro quando eu for fazer uma prova? Exato, pra botar lá no papel, vou botar o que? Pardo? Botar alguém. Eu perguntava assim, branco. Eu ponho branco? Não põe branco. Aí eu ponho negro? Aí eles, mas não põe negro. E aí, assim, foi muito processo, né? Até eu entender que o negro engloba os pretos e pardos. Uhum. Então eu posso me entender ali dentro dos negros, do conjunto completo. Independente de querer falar assim, não, eu tô nessa paleta ou naquela paleta, mais pra cá ou mais pra lá. Não, eu fico imaginando, não sei se isso aconteceu, pegando aquela carteira de tinta. De tinta, né? Peraí, qual que é? Lado mais claro, lado mais escuro, como que a gente compara? É basicamente isso. Não, assim, não sei se você já ouviu isso, né? Mas... uma vez eu perguntei como é que a gente descobre a cor da pessoa. É só você ir lá na polpa do bumbumzinho e bota lá, que lá é a cor original, que você veio da terra, né? Lá nunca pegou sol, E eu acho que tem muito da referência onde você tá, porque quando eu estava cercado por pessoas da minha cor, aí você fala, gente, eu tô cercado por pessoas da minha cor. Não, então, você nunca precisou se perguntar. Eu nunca precisei me perguntar. Você nunca precisou pensar nisso, na verdade. Aí eu só percebi que não, eu sou negro quando eu tava cercado por brancos. Que aí eu fui ter esse entendimento, né? E aí ali no final do médio, né? Porque aí eu fui fazendo o vestibular, né? O PISM e tal. E eu realmente pus muita fé no PISM porque eu precisava estudar na cidade onde eu morava, né? E meus pais tinham um entendimento que não tinham condições de me manter em outra cidade. Então eu tinha que conseguir a vaga ali na cidade. Ou no IF ou na UF. Então, só que aí quando eu passei no vestibular, né, comecei a tirar carteira de moto aí logo em seguida, aí o instrutor fez um comentário, assim, eu falei, não, passei em engenharia elétrica, né, muito feliz com a minha conquista, né, e aí veio a paulada, né, que aí ele virou e falou assim, hoje com as cotas qualquer um passa. Aí foi a paulada que eu tomei ali naquele momento, né? Desnecessário, né? Não tem necessidade. As pessoas não entendem, né, cara? As pessoas não conseguem perceber, né? Que tem algumas paradas que talvez a pessoa... Não sei se a pessoa ali tinha... Porque realmente foi um comentário muito meio... Não sei qual a palavra certa, não gosto muito de falar a palavrão, né? Mas realmente... Inadequada. Exato. Foi uma colocação inadequada. Mas o que eu quis pensar, assim, se realmente ele estava meio insatisfeito
com essa política, né? Porque parecer ter um pouco de raiva. Com esse tipo de coisa, agora qualquer um entra, como fosse isso, né? Que é um desrespeito, até porque você nem entrou com cota. Não é, mas assim, não entrou com cota. Exato. Mas isso não tira o mérito também. Exato, né? E assim, a galera não entende muito essa ideia da cota, né? Então. Que ela tem uma ideia, ela tem uma importância, assim, demorou um pouco para cair a ficha para muitos, né? Sim, e assim, quando eu prestei o vestibular, o sistema de cotas também estava entrando, então parece que eu fiz vestibular numa época de transição, né? Sim, então, sim. O sistema de cotas estava sendo colocado em lugar, em posição. Uhum. Então, por exemplo, no ambiente que eu estudava, que era um ambiente particular, a maioria dos alunos e boa parte dos professores era contra o sistema de cotas. Sim. Porque ele criava uma justiça que para eles era uma injustiça, porque eles tiravam a quantidade de vagas de brancos, né? Que na cabeça eram as pessoas mais competentes, porque eram pessoas que tinham oportunidade de estudar na escola particular, na maioria das vezes. Porque normalmente a particular é que apresentava, na maioria dos casos, um maior resultado, um melhor resultado ali. E você tinha um maior esforço nas escolas públicas das pessoas, né? Sim. Então era realmente mais difícil para uma pessoa que era humilde, na sua grande maioria, entrar. A cota vem para ajudar essas pessoas. Para equilibrar essa história, né? E colocar essas pessoas que efetivamente precisam do serviço público para dentro da universidade. Sim, porque acabava que sobrava realmente para essa pessoa mais humilde ter que pagar. Tem que pagar uma faculdade muitas vezes, porque as vagas públicas, as vagas gratuitas, eram muitas vezes ocupadas por pessoas que tinham condições de pagar uma faculdade particular. Sim. Né? Então é uma questão de justiça social, de poder colocar aquilo que é público em prol de todo mundo, né? No espaço de todo mundo. Só que aquilo estava sendo colocado em pauta naquele momento, então ainda tinha muita discussão em cima do tema. E a grande pauta, né, uma das grandes pautas que foram colocadas ali, era com relação à competência da pessoa mesmo, né? Ou seja, o entendimento deles é, poxa, a pessoa vai entrar com uma nota mais abaixo, ela não vai ter condições de acompanhar a universidade, ela não vai ter condições de ser aprovada nas disciplinas, né? O que se provou ser uma grande mentira, né? O que se provou ser uma grande mentira porque mesmo que a pessoa traga deficiências educacionais ali, né, vindo da formação dela, ainda assim ela consegue tirar essa diferença lá dentro. Ela consegue se reinventar lá dentro da universidade, e a universidade ela tem que ser um espaço de acolhimento. Então, se a pessoa não está conseguindo ter o sucesso, é papel da universidade criar meios para que ela tenha o sucesso. Sim. Criar uma disciplina a mais, criar um espaço de estudo a mais, criar um espaço de acolhimento dessa pessoa, e não um espaço de essa pessoa não é capaz o suficiente para estar aqui dentro. E só isolar ela, né? Não pode fazer isso. Só né? Isolar ela. Mas então você passou por isso? Você reagiu a esse comentário desse cara da autoescola? Eu não tive reação. Porque me pegou muito de surpresa. Eu não tive reação. E nesse momento, por exemplo, eu só não concorri às cotas porque, como estava sendo colocado em posição esse sistema de cotas, eu não tinha direito. Entendi. Porque eu estudar os 2 anos na escola particular me tirou esse direito das cotas. Entendi. Tanto da cota de cor quanto da cota de renda. Ele me tirou ali por ter estudado 2 anos em escola particular. Então eu tive que concorrer com os brancos. Sim. Eu só tive sucesso porque eu já estava estudando com os brancos. Então eu tive acesso à educação dos brancos naquele momento. Pra poder competir com eles. Da classe média alta, talvez. Numa classe média, sim. Não sei o nível da escola que você estudou, né? Mas aí você então teve outros momentos dentro da universidade, você também passou pelo preconceito, teve galerinha lá que falou, você tá aqui, você não pode falar porque você é cota, teve rolou esse tipo de coisa dentro da universidade, ou a universidade foi mais tranquila? Não rolou, assim, não diria que eu sofri um preconceito direto, assim. Não lembro de situações muito específicas sobre isso, não. Mas eu entrei, eu era um dos poucos negros dentro da sala, não tinham muitos. E eu tive uma demora para me integrar com as pessoas, maior do que os outros, né? Isso também veio do fator de que eu ia entrar de segundo semestre, que eram 6 vagas, eu fiquei em 4º.
Certo. Então entrava 3 vagas no primeiro semestre e 3 vagas no segundo Você semestre. entrou no meio do ano, então. Eu ia entrar no meio do ano. Só que aí, uma semana depois que começou o primeiro semestre, eu entrei. Eles me chamaram, porque uma pessoa desistiu de algum lugar, de alguma das engenharias ali, e eles preferiram chamar do quarto colocado ali pra ocupar essa vaga. Então eu entrei uma semana de atraso. Então eu não tive aquela integração com os colegas. Não, ou seja, os grupinhos já estavam feitos. Os grupinhos mais ou menos estavam feitos. Uhum. E aí eu fui entrando em grupos logo em seguida. Então o pessoal não me deixou à margem, assim. Sim, sim. Não me deixou isolado nem nada. Eu fui entrando ali, fui me pertencendo, fui fazendo amigos ali. Pessoas que eu levo até hoje, assim, com muito carinho, que eu gosto muito. Então eu fui fazendo novos amigos ali, a partir dali. Mas ainda tinha essa coisa do me provar, né? Eu falei assim, todo mundo se reprova aqui dentro dessas disciplinas absurdas, então eu tenho que virar a noite estudando para eu ter sucesso, né? Então eu comecei com uma dedicação muito grande para me posicionar, né? Para mostrar valor, para entregar ali, para ter sucesso ali dentro. Deu tudo certo, né? Mas foi um desgastante também. Mas ao mesmo tempo foi muito positivo. E ali eu não posso dizer que eu sofri preconceitos tão diretos, não. Talvez uma situação ou outra de me sentir como minoria em muitos espaços, a gente tem diversas situações assim, mas muitas vezes a gente não se apega, né? A gente, como minoria, a gente vai meio que se adaptando à realidade, não fica prestando atenção. É só quando a pessoa marca muito, assim, ela deixa o preconceito muito claro, muito colocado. Não, é porque assim, só para deixar claro, né? A universidade que, como muitos dizem, é um local de doutrinação, né? Então... não é porque o pessoal lá tenta ensinar o respeito não, tá, gente? Não é isso não. Mas aí, brincadeira da parte, né? Legal, que bom, né, cara? Que realmente, né, se existe, porque é difícil dizer que não existe, né? As coisas são um pouco mais controladas. Mas aí termina a faculdade, você passa esse preconceito no desemprego que você passou, ou realmente assim, isso foi uma coisa na sua vida que você realmente presenciou muito pouco? Eu presenciei pouco de atos de racismo mesmo, eu presenciei pouco ali. Teve mais um momento que eu fiquei desconfortável, na verdade, porque no meu concurso de professor, eu não me candidatei como negro também. Certo. Eu acho que... E tinha cota? Tinha cota já. No concurso de professor já tinha cota. E foi por um motivo muito simples, na verdade, porque na época o dinheiro estava muito contado para mim. Certo. E esse concurso era em Montes Claros, era muito longe, então a passagem de ônibus era mais cara também, né? Então eu falei assim, poxa, eu vou ter que levantar uma grana a mais para fazer uma viagem a mais, para eles olhar pra minha cara e falar que eu sou preto. E talvez olhar e falar, não, você não é tão preto. E às vezes correr esse risco de eu encarar uma banca, de que talvez, não sei, o que pode acontecer. Vai falar assim, não, seu cabelo não é pichain, sei lá o que o pessoal fala nessa idade. Porque a gente já viu algumas... Exato. Porque, assim, claro que eu fiz esse comentário, mas a gente vê, né, algumas notícias falando, né, de pessoas que vê no jornal, falando que passou por uma banca, tem que passar por esse tipo de disposição, porque eu imagino que não deve ser divertido. Tem que ficar se provando a todo momento, né? Todo momento. Ainda ter que os outros ainda ter que ficar contando com o julgamento dos outros. De uma pessoa fazer esse tipo de comentários que de certa forma não entende que a exposição já é ruim, ainda ter que ouvir a avaliação, ainda ter que ler uma avaliação também é ruim, né? Sim. Né? Eu fiz o processo de autoidentificação só no técnico da Petrobras, que era no Rio, então era um pouco mais perto, mais barato para eu ir. Aí eu me candidatei como negro, e aí você reúne todos os negros ali num dia, que foram classificados, para olhar para sua cara e falar, não, tá, pode ir, não pode ir, vamos avaliar de novo, né? Eu acho que ainda entendo como um processo importante, mas um processo que precisa de uma renovação urgente, precisa de uma remodelação, assim, né? Porque realmente, eu entendo até, na minha visão, que isso poderia talvez estar na identidade. Isso já poderia estar desde o teu nascimento, porque realmente é desnecessário, né? Porque, igual os comentários que eu fiz, parece que não, mas a galera não entende que esse tipo de coisa assim gera desconforto, né?
Sim. E aí, por exemplo, isso me gerou um impacto, porque eu não concorri como negro nessa vaga, né? Eu concorri como branco porque ia ficar caro pagar mais uma viagem pra lá só pra isso. E se eu tivesse concorrido como negro, eu tinha sido colocado em terceiro lugar e não em quinto. Sim, eu ia ser o terceiro chamado. E aí eu seria chamado inclusive para outro campus. Porque o terceiro lugar foi chamado para outro campus. Mas eu teria sido chamado talvez um ano de antecedência. Não teria passado por muita coisa que você acabou passando, né? Sim, teria passado por menos. Porque você ficou 6 meses aí numa loucura aí desempregado, né? Fiquei nessa história, né? 6 meses desempregado, rodando de empresa para empresa em um ano. Exatamente. Eu já tinha até esquecido isso, cara. Eu sei que eu não fiz nada pro Diego, mas eu peço desculpa por essas coisas assim que às vezes passa, né? Que infelizmente isso por muito tempo teve na nossa cultura, né? Até eu também na minha vida eu demorei para entender um pouco isso também, né? Como criança às vezes a gente faz algumas brincadeiras, algumas piadas, eu não sei se eu cheguei a fazer isso, mas eu tenho vontade de conversar com alguns amigos do passado e perguntar se eu não maltratei eles, pedir desculpas. Por mais que esses amigos não tem nada mais de sentimento ruim, não tem nada contra mim e tal. Eu sei que sou colega, amigo da infância, mas às vezes eu tenho esses pensamentos, né? Me vem na cabeça esse tipo de coisa. Porque sabe que é uma coisa que é muito interessante, né? Aí eu já estou entrando já agora na minha parte, né? Mas não vou entrar muito não. Mas tem muita gente que acha que não é preconceituoso porque é casado com uma pessoa negra ou é amigo de uma pessoa negra, né? E não entende que a parada tá muito mais enraizada, né? Eu, por exemplo, eu não sei, eu estou em constante aprendizado, mas, por exemplo, eu falei dessa ideia do cabelo, nem sei se esse termo, por exemplo, não poderia ter sido falado, mas é um tipo de coisa, são muitos e muitos outros parâmetros que às vezes parece normal dentro da cabeça de uma pessoa, mas ele não é normal, né? Ele sempre traz esses problemas, né? A gente tem um processo de reavaliação dos nomes, né, das colocações, das origens das coisas, assim, né? Hoje o termo mais usado para cabelo seria crespo. Sim. Porque tem aquelas letras também, né? A1, A2, C4. É o tamanho da curvatura do cabelo, né? Mas quanto mais enrolado, né, ele vai para uma categoria mais. Mas agora, As categorias não, mas tem. A gente vai achar um professor que foi cabeleireiro antes. Isso. Aí ele pra falar sobre isso. A escala inteira. Mas agora vamos entrar no outro assunto, né? Porque assim, acredito eu que a maioria que está assistindo sabe que o professor Diego é homossexual. Sim. Acredito eu que a maioria deve saber. Ou já percebeu ele. né? Teve alunas que falaram, né? Que desperdício, né? Teve. O que é um comentário em que ao mesmo tempo você fica assim, achando que é um elogio. Não é também. Não é também. E ela não entende, cara. Mas esse momento foi um momento inicial que o Diego é um cara realmente muito gente boa e mesmo sendo comentários desse tipo assim, né, a gente sempre conversou muito sobre esse assunto e um deles foi até sobre essa questão de comentários e piadas para ir falando ao seu Diego, se pisar no seu pé pode devolver com chinelada, que a gente, né, vai entender que a gente também tá aprendendo. Só que assim, claro, né, um ponto que é muito importante é entender que assim, você está em constante ensinando os outros, né? Porque isso é um ponto muito cansativo, né? Porque todo mundo fica falando, tenha paciência comigo que eu estou aprendendo. Mas entender também que, pelo amor de Deus, já está na hora de todo mundo ter aprendido, né? Mas, né? Vamos entrar nesse assunto, vamos começar falando o seguinte, perguntando o seguinte. Você se assumiu como homossexual, provavelmente, ou não sei, aí você que é melhor para dizer, mas talvez dizendo para a família. Foi isso? Ou não? Ou para quem que você começou dizendo isso? Foi. Vamos melhorar a pergunta. Você se entendeu como homossexual, tipo, depois que
que a sua mãe lá, você brincou assim no Big Brrr, foi lá com 1 mês de idade? Foi nessa época que você descobriu o que era? Então, é uma coisa complexa. Porque as pessoas acham que a pessoa nasceu, né? Já sabendo disso, né? Porque na sociedade, ela já te coloca automaticamente numa caixa do heterossexual. Isso, você vestia azul, né? Vestia azul, Então, assim, o comum que a gente tem nas famílias, né? Não vou falar de todas, porque não são todas. Isso, mas naquela época, né? Naquela época também. Naquela época. Que ainda era muito difícil. Não existia beijo gay na televisão, né? Então, era realmente quase um desespero das famílias esse tipo de coisa, porque realmente tinha muita chacota até. Né? Sim, e aí eu comecei a perceber algumas coisas ali na infância. Certo. Né? Eu acho que gostos que eu tinha que eram diferentes dos amiguinhos, né? Dos meninos. Né? E aí, por exemplo, para ser um problema lavar louça, ser um problema gostar de alguns jogos como queimada, ser um problema passar creme no corpo, ser um problema algumas coisas que são vistas como femininas. Até hoje algumas delas são vistas como femininas, assim. E aí cuidar da pele, cuidar da pele, da unha. Sim. Não, sim, passar creme no rosto, creme, cuidar do cabelo. Porque você tinha que andar largado pra ser homem. Você tem que andar largado, né? Pra você ser macho, né? Pra você ser homem, você tem que ser meio largado. Você tem que andar fedendo, né? Você tem que andar fedendo, exatamente. Você não pode andar cheiroso, você não pode... E se fizesse isso, você tava fora do padrão, né? Você tava fora do quadro ali do heterossexual. Então eu comecei a entender que era negativo ser aquilo. E por mais que eu não tenha, e ainda assim, em alguns espaços eu permaneci, não me importei de permanecer, de brigar por aquele espaço, alguns espaços eu falei, não, beleza, então eu não vou caminhar nessa direção, né? E aquele desejo, né, de, por exemplo, de me relacionar com outros homens, ali já na adolescência, né? Outros meninos, outros jovens, né? Outros garotos da minha idade e tal. Foi um desejo que eu reprimi. Entendi. Foi um desejo que eu falei, não, eu não vou viver isso, né? Acredito também que tem um peso religioso aí nessa época também. A sua mãe é religiosa, alguma coisa assim, católica? Meus pais católicos tinham uma influência forte aí. Mas minha também, porque eu comecei a atuar como catequista, eu comecei a me envolver muito no ambiente religioso ali. Então nessa atuação eu falava assim, não, isso é um desejo que vai passar em algum momento, é um desejo que vai atravessar, né? Então eu já me estabeleci numa relação heterossexual aos 17. E fiquei nela ali, fixo, bonitinho. Por 13 anos? 13 anos, 8 namorando, mais 5 casados. Então foi um processo ali pra mim de mesmo deixar isso guardado dentro de uma caixinha. Né? E aí, efetivamente, a descoberta, né, ou a experiência como homossexual, de falar assim, não, eu vou experimentar viver isso, foi quando, né, a gente decidiu, eu com a minha ex-esposa, abrir o relacionamento. Certo. Né? E aí a gente fez uma abertura de relacionamento ali, que durou 1 ano. E nessa abertura de relacionamento eu me permiti experiências que eu não tinha me permitido ainda. Mas você que pediu isso na época? Ela que pediu na prática, mas foi como um acordo, né? Sim, a gente sentou e conversou sobre isso. Ela não forçou a barra? Não, de jeito nenhum. Foi uma coisa que a gente conversou, que a gente negociou, que a gente colocou em paz ali dentro da relação. E é claro que socialmente isso ainda é uma coisa muito mal vista, né? Sim. Então a gente não deixou isso exposto, a gente não deixou isso colocado para as outras pessoas, né? A gente só... na verdade, o que é bem visto é a família tradicional, o homem com a gravata, o levando a mala, 2 filhos, não é isso? Isso, e o carro. Exato, e a amante. E uma amante. Exato, a secretária. Esse é o visto como correto, né? O normal, né? E a esposa em casa. E a esposa em casa. Cuidando dos filhos. Que é doideira, mas assim, se a pessoa quisesse e se ela é feliz com isso, tudo bem. Mas não pode querer obrigar as pessoas, todo mundo querer ser isso, né? Eu acho que não existe uma regra pra todo mundo. Não existe, exato. Né? Cada um tem que negociar dentro da sua relação o que você quer fazer, qual forma que você quer viver,
e fazer esse acordo ali dentro. Exato. Essa forma funciona pra mim? Ótimo. O que eu tenho a ver com a sua vida? Exato. Não, é isso. Né? E se isso que dá certo pra mim não dá certo pra você, parabéns pra você. Sim. Né? E se você encontrou o que dá certo pra você, melhor ainda. Melhor ainda. O ideal é realmente sempre voltar pro campo que a gente estava falando, né? Lá no início que em teoria é doutrinar na universidade, né? O respeito. Sim. Né? O respeito às pessoas, né? Porque ninguém tá fazendo mal a ninguém tá batendo ninguém, ninguém tá xingando ninguém, só tá escolhendo pra própria vida, né? Mas mas nessa época que você abriu a relação, você morava aqui em Volta Redonda, morava em Juiz de Fora, morava em Ponteirinha? Eu tinha acabado de mudar, tava em mudança pra Volta Redonda. Aí Certo. a gente fez essa definição, aí eu tava vindo pra Volta Redonda. Aí ela ficou morando em Juiz de Fora e eu fiquei morando aqui. E ela conheceu outras pessoas e você E eu também. conheceu outros rapazes. Outros rapazes, isso, Certo. nesse período. Então, E aí era super fácil encontrar outros rapazes? Você ia na academia e tava lá perguntando? era fácil, por aplicativo era fácil, não era tão Entendi. difícil não. Tinha questões, se relacionar com pessoas tem questões, mas Sim. funcionava assim, eu conseguia encontrar pessoas, achar pessoas aqui. E aí a gente fez esse jogo, funcionou um ano e a gente ainda estava meio que em transição de decidir se ela ia mudar pra cá, né? Como é que a nossa relação ia ficar. Certo. Aí nesse meio tempo eu fui me relacionando com pessoas, né, e tudo, e me apaixonei nesse meio do processo. E aí nesse momento eu entendi que eu não queria mais sustentar isso, um relacionamento heterossexual nesses moldes mais. Certo. Que eu queria me assumir como homossexual, que eu queria fazer essa virada na minha vida, né? Muitas pessoas perguntam, mas você é bissexual, né? Porque você teve uma relação sólida com mulher. Eu não tenho essa necessidade de me colocar dentro de uma caixa. Hoje a minha busca é por me relacionar com outros homens. Ponto. Então hoje eu me entendo como homossexual. Entendi. Agora, se daqui a pouco essa caixa vai mudar, vai virar, eu também não estou muito preocupado com isso. Eu respeito esse lance aí do alfabeto, Sim. no LGBTI, QI, ABC, DC, não sei. Eu não entendo muito bem. Eu respeito que eu entendo que as pessoas, de certa forma, se sentem mais confortáveis com essas definições, mas pra mim o ponto principal é as pessoas ficarem bem, no final das contas. Se aquilo é importante pra ela e não me gera... Sim. Não me traz nada de negativo, pra que eu vou me... Eu também, assim, eu não sei, cara, eu não entendo muito. É muito difícil, cara, porque quando você não vive o negócio, Sim. eu tendo de outras coisas. Mas talvez, pra facilitar, né, eu poderia dizer assim, que eu sempre fui bissexual, e num período eu vivi como heterossexual, e hoje eu vivo como homossexual. Né? Nas relações que eu busco naquele período, naquele momento, né? Mas... eu acho que também, às vezes, a gente tenta categorizar, né? Sim. Ou seja, colocar as pessoas dentro de nichos ou de espaços, e às vezes esse próprio espaço não cabe a pessoa por completo. É mais por uma questão didática da pessoa entender o que você gosta, o que você curte, o que você faz, pra não ficar tão perdido assim, né? Pra facilitar o entendimento do sentimento da pessoa. Isso. Entendi. Isso. Acho que mais por Eu aí. se eu fosse pensar a caixa genérica é a caixa da felicidade, né? Sim. Né? Todo mundo você se relaciona quer. com quem você quer. E pronto. Exatamente, a pessoa quer. Porque dependendo da situação, a pessoa tá na caixa da infelicidade sendo hétero, né? Sim. Né? E quer mudar pra caixa da felicidade, né? Que aí lá dentro tem um monte de caixinhas, né? Que tem também a caixinha dos héteros felizes, né? Provavelmente, né? Sim. Né? Os héteros que realmente se entendem como heterossexuais estão Exato. tranquilos com a sexualidade deles. Exato. E tem os héteros que estão na caixinha da infelicidade, que não quer mudar de caixa da felicidade porque teria que sair da caixa do hétero, né? Talvez, Sim. né? Tem esses grupos também. E você romper esse padrão social é complexo. Não, demais, né? Porque tem empregos que exigem isso. Sim, Né? sim. Tem empregos que exigem que você se comporte de uma forma, né? Que é complexo, né? Para muita gente, né? Dependendo da situação, hoje eu não sei você, aí você que eu não sei. Isso é um pensamento, né? Um pensamento que eu tenho. Mas você vai trazer isso muito melhor. Talvez você teria dificuldade de ser professor de uma escola particular sendo homossexual.
né? Porque a gente vê que a escola particular tem muita gente que não concorda com essas questões e não iria querer um filho tendo aula com um professor desse tipo, sim. Né? Então aqui você não tem esse tipo de... Ou você também passa por esse tipo de preconceito aqui. Né? É o tipo de coisa que talvez pudesse acontecer. A gente tem muitas escolas religiosas também que sim, isso não seria sim. admitido, né? Então eu acho que tem questões aí. E tem questões também, assim, ao mesmo tempo, né, que várias escolas particulares, religiosas ou não, também estão muito abertas para o homossexual hoje em dia. Ah, então, sim. a gente também tem isso, é importante colocar aqui. Também não é toda a escola particular, mas algumas sim. Algumas sim vão ter critérios de falar assim, não quero esse profissional porque ele é homossexual. E obviamente, se ela tiver um mínimo de decência, ela não vai falar isso numa entrevista. Ela vai fazer a entrevista e não vai te selecionar simplesmente pela sua orientação sexual. Porque é uma entrevista, ele contrata quem ele quiser, não é um concurso. Não, com certeza. Eu trouxe essa questão porque recentemente a gente teve uma questão de um pai que exigiu que a filha não tivesse lá aulas de questão de religião africana, né? Então, às vezes a gente vê casos de pais preconceituosos que falando que não admite que o filho tenha alguns tipos de contato, alguns tipos de aproximação com esse tipo de coisa. Sim. Que é literalmente um absurdo. Sim, é um absurdo. É um absurdo. E, por exemplo, se isso acontece numa entrevista de emprego, a pessoa vai entrar com processo de injúria, ou deveria, pelo menos, né? Entrar com uma ação contra aquela instituição. E aqui, por exemplo, a gente nunca teve, pelo menos na minha vivência aqui dentro, nunca teve um caso assim, do pai virar e falar que eu não quero que o meu aluno estude com esse professor homossexual, né? Não quero que o meu aluno aprenda sobre tal e tal questão especificamente. Então, mas muitas vezes a gente entende que alguns pais entendem que quanto eu colocar menos informação, ou seja, cercar a informação do meu filho, eu estou protegendo ele. E na verdade é o contrário, porque quanto mais conhecimento esse aluno, né, esse filho, esse ser humano tiver, melhor ele vai saber se posicionar em qualquer ambiente, e melhor ele vai poder entrar em contato com o outro, entender a realidade do outro, entender a realidade dele mesmo, né? Então, o aluno ter uma aula com um professor homossexual, ele não vai ser doutrinado a ser homossexual, né? Ele ter uma aula de religião e estudar religiões africanas, ele não está sendo doutrinado a seguir uma religião africana. Ele está apenas tendo aquele conhecimento a mais para entender quais são as diferenças e quais são as semelhanças com a religião que ele frequenta. Não, com certeza. Eu tô ficando até arrepiado de novo. Tá umas paradas muito boas, cara, muito boas. Eu vejo esse tipo de coisa, a gente já teve, né, essas questões assim. E isso pra mim também abriu muita mente, assim, porque eu, por exemplo, na minha infância toda, né, a gente tinha um preconceito muito grande, por exemplo, com realmente religião africana, né, Sim. falando, né, questão macumba, nem sei se esse é o termo certo, mas eu ouvi tanto isso que eu passava a ter medo, eu tinha medo. Hoje não existe isso, na verdade isso é história, é uma lorota, na verdade, né? Sim, até hoje se fala como se tocar tambores era uma coisa, é uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, né? Porque, ou seja, aquela igreja, o tambor, né, virou um símbolo ruim de uma religião, o que é algo muito, muito triste de se ver. Sim, né? Com certeza. E as culturas, os processos, as coisas que acontecem dentro daquele espaço, virar uma coisa ruim para as outras religiões, simplesmente por elas não conhecerem, por elas não entenderem. Exato. Ah, perfeito. Eu acho que a conversa tá boa, né, meu amigo? Deixa eu falar mais uma coisa Então, disso. traz então. Se tem mais um ponto aí... Deixa eu falar mais um negócio disso, porque a gente tava falando do meu processo de transição como homossexual. Isso. E aí eu queria falar uma coisa, porque eu acho que é muito importante para as pessoas que se entendem fora do heterossexual, né? Certo. Ou seja, como homossexual, bissexual, etc. Que aí eu tive que fazer uma transição meio dura. Eu tava casado. Certo. E agora eu estava me separando e me assumindo homossexual ao mesmo tempo.
Isso, e eu acabei me perdendo na história, mas você finalizou falando que você se apaixonou por uma pessoa. Isso. Né? Então eu já estava com uma outra pessoa ainda, além disso. Você estava com um relacionamento aberto e estava com sua esposa e se apaixonando por um outro homem. Por um outro homem, isso. E aí nesse processo, né, eu fui conversar com a minha família e julguei tudo de uma vez. Sim. Eu julguei o divórcio, eu julguei o relacionamento novo, eu julguei o fato de ser homossexual, né? E eu tive uma surpresa muito positiva da minha família, que todos eles me acolheram muito bem. Todos os meus irmãos, os meus pais, né? E você comentou que um dos seus irmãos é militar. O meu irmão é militar. Sim. E mesmo assim você teve o acolhimento dele também? Sim, tive um acolhimento super bom dele, né? Então ele é uma pessoa, assim, que me entendeu de bate-pronto, né? Acho que a gente tem essa coisa com as referências masculinas da família. Certo. Que a gente acha que eles vão aceitar menos, né? E é o que acontece muitas vezes também, tá? Então eu tinha preocupação mais com a referência do meu irmão, com a referência do meu pai, pela questão de masculinidade, né? De espaço masculino mesmo. E todos os dois foram muito receptivos, foram muito acolhedores, muito amorosos comigo nesse processo. Você tem 2 irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã. E o seu pai também estava nessa época aí também, te acolheu também? Me acolheu também. Meu irmão e meu pai fizeram uma acolhida muito boa, assim. E a minha irmã e minha mãe também. Certo. Uma acolhida muito positiva, muito boa mesmo, assim, de imediato, assim, de bate-pronto. Né? Eu acho que isso é uma questão para muita gente, porque muitas famílias não recebem isso bem. Sim. Né? E aí não tem como a gente prever se a família vai receber bem ou vai receber mal, né? A posição da vida que aquela pessoa está ali naquela família, então isso envolve muita coisa ali dentro, né? E aí a partir daí eu comecei a me relacionar com o homem, né? E então já é um entendimento claro para minha família. Isso já faz 3 anos, né? Faz 4 anos. E aí a minha vida deu essa virada. Você passou a morar com essa pessoa? Sim, passei a morar com essa pessoa. E você ainda ficou você estava numa transição de divórcio, sim, morando já com uma outra pessoa? Ou não? Não, eu me divorciei. Ainda estava morando sozinho. Foi rápido o divórcio. Foi amigável? Foi bem amigável, foi bem tranquilo também. E aí eu saí desse divórcio e já em outro relacionamento. Rapidamente eu fui morar com ele. Entendi. Fiquei alguns meses ali morando ainda sozinho, mas rapidamente já fui morar com ele. Foram alguns meses só pra isso. Realmente essa parte da família, né? Eu não tenho a experiência, mas eu tenho uma pessoa muito próxima que teve também. E realmente, assim, isso é um ponto que essa pessoa, né, falou pra mim, que assim, a gente quase não tem apoio, mas o apoio a gente espera principalmente da família. Sim. E nem sempre vem da família. Nem sempre vem. E aí, assim, é muito difícil, porque o mundo todo olha pra você estranho, pelo menos foi o que essa pessoa falou pra mim. Uhum. Tipo, você tá no mercado, a pessoa fica olhando pra você esquisito, que você tá de mão dada. Sendo que as pessoas andam de mão dadas, porque todo mundo tem direito de mão dada e ela não tem. Sim. Né? Por que é um problema? Porque é um problema, sabe? Hoje a gente vive melhor, mas a gente já viveu no passado pessoas matando pessoas homossexuais em São Paulo. Então, assim, as coisas melhoraram bastante, mas vai ter que melhorar muito ainda. Isso não significa que acabou, né? A gente é o país que mais mata, né, transexuais, né? Então é uma história muito triste, né, nesse país. E ainda hoje, né, eu saiu uma notícia ontem do rapaz, um casal de rapazes que foram abordados porque estavam abraçados no mercado público, né? Isso aconteceu ontem? Ontem. E aí o segurança abordou ele e pediu para eles não se abraçarem ali naquele espaço, né? O que é uma coisa muito triste, porque esse preconceito ele tá tão enraizado. Sim. Que assim, o segurança eu não posso dizer que ele foi mal educado, ele não entendia que ele estava sendo preconceituoso. De tão enraizado que o preconceito está, ele estava achando que estava fazendo algo normal de pedir para eles para não se abraçarem dentro de um espaço público. E aí, só que aí
basta você fazer uma reflexão muito simples. Se fosse um casal heterossexual, ele pediria para não se abraçarem naquele espaço? Não, é uma pergunta simples. Ele pede para todos não se abraçarem? Exato. Não faz isso. Não faz isso. Ele não faz isso com ninguém. Sim, então, sim. se ele fez com 2 rapazes, é preconceito, sim. Sim, só que ele não consegue acreditar nisso. Ele não consegue entender que ele está sendo preconceituoso, ele não consegue ver que ele está sendo preconceituoso. Então, é os absurdos que a gente passa, né? Onde o beijo é escandaloso, o abraço é escandaloso, né? Mas só se for um abraço, um beijo homossexual. É estranho, né? Porque todo mundo sabe, por exemplo, que ninguém vai ter uma relação sexual no meio do shopping. Você não vai ver um hétero fazendo isso no meio do shopping. Sim. Mas também não vai ver um casal gay fazendo isso. Isso é claro, mas assim, coisas como carinhos que não deveriam ser considerados como... Não sei qual é a palavra certa, né? Que a galera fica achando como uma falta de respeito. Sim, né? É considerado como se fosse uma falta... Eu não quero ver esse tipo de coisa. Mas assim, é muito complicado, né? Porque... Se a gente estivesse falando, sei nada, dos países europeus que lá nem os héteros andam de mão dada, parece, não sei, ou que não pode abraçar, aí é complicado, porque eu diria a coisa tem que ser para todo mundo, né? Então, sim. Se a cultura daquele lugar entende que ninguém deveria se abraçar ou se beijar em público, beleza. Você está sendo uma regra social que vale para todos, né? Mas quando você segrega, né? Você escolhe para quem que vai a regra e tá errado, né? Aí é uma regra preconceituosa. Mas ó, hoje o Diego, acredito eu que está feliz, né? Tô feliz. Né? O Diego já está em novas histórias, então, talvez aí mais pra frente a gente vai conversar outros novas assuntos. Histórias, né? sim. Novas histórias. E, poxa, primeiro eu preciso... Tem mais alguma história que eu esqueci de perguntar? Acho que não. Não, né? Vamos deixar então. Mas, ó, antes de fechar, pra mim esses assuntos, assim, eu tenho muito medo de quebrar algum ovo, então eu tenho que, pedir muita desculpa pra esse meu amigo aqui. Eu sempre faço isso quando eu entro nesse assunto, porque a gente entra nesses assuntos de preconceito e homossexualidade que, de certa forma... Novamente, como a gente não vive, a gente pode sim, está enraizado, a galera não entende isso. Então, assim, tem que estar aberto, se precisar tomar um esporro, tá, gente? Se precisar, aceita de boa, se precisar, não tem. E não precisa perder amizade por causa disso, realmente, às vezes, a pessoa também pode estar cansada. Pode estar chateada, ter passado por momentos difíceis. Se realmente é uma amiga sua, né, tenta... Se na hora ali você também estava com a cabeça quente e não conseguiu resolver, né? Quando a cabeça esfriar, pensa que o seu amigo ou a sua amiga pode ter tido um dia difícil, volta a conversar, porque assim, não é fácil para ninguém, para todo mundo, para você que é hétero, tem as suas dificuldades, para todo mundo tem suas dificuldades, né? Então... Obrigado, Diego, por ter participado. Diego é um irmão pra mim, grande amigo. E, ó, pode dar chinelada em mim se precisar, meu amigo. Pode dar. Talvez não aqui ao vivo, tá? Depois você pergunta pra mim se eu vou dar chinelada. Se precisar aí, pode botar nos comentários também que eu digo se eu vou dar uma chinelada. Mas antes de fechar, meu amigo, se você quiser deixar uma mensagem final, no assunto que você quiser, um conselho... Né, pra galera que tá ouvindo, né? Ok, queria agradecer, foi muito bom bater esse papo aqui, falar um pouquinho da minha vida, né? Acho que pode ter novos momentos também pra gente falar sobre outros assuntos, sobre outras questões, né? E eu acho que o recado que eu posso deixar pra todo mundo, que eu também deixo muito pros meus alunos, né? É que quando a gente trata as pessoas com carinho, com respeito, com amor... não tem diferença em quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, né? Então, assim, que a gente saiba oferecer para as pessoas o melhor que a gente tem e não o pior que a gente tem, né? Então, assim, acolha as demandas, acolha o dia, acolha os espaços com carinho, com amor, para que a gente possa viver mais leve, né? Sem se preocupar tanto com o que a gente está incomodando ou não, mas sendo a gente, sendo feliz, fazendo o nosso caminho, né?
Então, assim, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui contigo. Isso aí, gente. Então, fechamos aqui o nosso Conversas em Alta Voltagem. E tchau, tchau pra vocês. Valeu, meus queridos.